bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dica, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras e hoje de jet ski. Para quem acompanha aí a saga náutica, que começou aí alguns anos atrás com uma missão de fazer os jet skis mais rápidos do mundo, e a gente já conseguiu. A gente já fez aí o jet ski mais rápido do mundo, 142 milhas por hora de Fueltech. Mas tem o meu aprendizado, tem o nosso desafio aqui de fazer um negócio diferente. E vocês acompanham esse jet ski aqui, que é o primeiro jet ski compound turbo maluco, mais de 1000 cavalos. E ano passado eu fui no Hydrodrags, que é a maior corrida de arrancada de jet ski do mundo. Fiquei louco lá, levei meu jet ski, não competi, mas eu descobri várias coisas, inclusive dinamitei, estraguei o motor lá, quebrou o cabeçote, quebrou um monte de coisa. E depois disso eu parei para fazer um upgrade incrível no jet ski. E é hoje que vocês vão ver tudo o que a gente está fazendo nesse jet ski para poder ir para o Hydrodrags. E vocês vão acompanhar como é que vai ser essa missão aí. Então, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, esse episódio vai ser tudo que dá, como de praxe. Para começar esse episódio, na verdade, eu me lembrei que eu tinha material gravado lá de novembro, quando nós desmontamos esse motor que tinha estragado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou puxar esse material aqui para vocês entenderem. Esse episódio aí tem quase 7, 8 meses aí de construção, para vocês entenderem mais ou menos o pepino que foi quando quebrou e o que a gente decidiu fazer. Nem eu me lembro direito como é que foi aquela vez, mas vamos assistir agora isso aí. Agora é o seguinte, ó, não sei quando é que vocês vão estar assistindo esse episódio, mas a gente acabou de voltar do Hydrodrags e não sei se pegaram o final do episódio, mas viram que estragou o cabeçote, né, do meu jet. E aí, na volta, a gente pensou, vamos ter que arrumar o cabeçote. Só que esse problema que acontece no cabeçote do 1.8, que é do meu jet, historicamente, ele tem uma região fraca no cabeçote. E aí a gente pensou, vamos estudar o cabeçote do novo, do 1.9. Então, menos de uma semana depois, hoje, que dia é hoje? Quarta-feira? 6 dias depois de ter comprado o jet ski novo, que eu falei que a nova modalidade, que era para ser o linha de montagem, ele inventou a linha de desmontagem. 6 days after buying the other jet ski. 6 dias depois de ter comprado o jet ski, em um dia a gente botou Fueltech, no segundo dia a gente já levou pro Hydrodrags, voltou 3 dias depois e agora aqui, ó, já tá sem cabeçote, ó. Arrancamos o cabeçote dele, todas as peças, ó, porque a gente queria entender a diferença dos dois cabeçotes, ó. Então vamos mostrar aqui, ó. Esse aqui é o cabeçote do 1.8. Não, esse é do 1.9. Ah, esse é do 1.9. Tá, e esse é do 1.8. Tu viu? Não é tão diferente, já se confundiu, né? Então, ladinho, assim, mas fácil que dá pra vamos mostrar o que é. Dá pra ver onde é que ele trincou? Alguém já Cara, viu? Eu procurei aqui e a gente não achou, tá? Só que é o seguinte, estamos conversando sobre esse assunto, tá? A gente não achou nada, mas não é fácil de ver também, né? Não é uma posição clara. Porém, a gente tava conversando sobre quando ele tava desmontando, os dois parafusos da ponta estavam frouxos. Certo. Nenhum outro, tá? Ou isso indica que a junta se mexeu aqui, por isso que afrouxou, tá? Só que normalmente é o inverso. Normalmente, aonde empurra a junta, fica mais preso, não mais solto. E a junta tava bonita, né? E a junta tá bonita. Então, o que pode ter acontecido? Igual aconteceu com a medulha, aquela vez que o parafuso estava frouxo. Daí empurra a água no óleo mesmo. Então, pode ter acontecido de, numa falha na montagem, fizeram a sequência de apertos e esqueceram os últimos dois. Isso é possível. Tá. E daí, conforme pau, lenha, trabalhou. Mas aí tem uma... Levanta ele aqui um pouco. O que o pessoal fala, que ele acontece aqui, ó, é que segundo eles trinca essa parte do cabeçote, onde é que o prisioneiro aperta, o parafuso aperta aqui dentro, ó. Ele dá uma reduzida de diâmetro, então tu consegue ver, levanta o outro. De altura, no caso? De diâmetro, não, de parede aqui, tá vendo essa parede aqui, ó? Essa parede aqui, ó, se tu medir ela, ó. Ah, não, tudo bem, mas tu tá dizendo que essa seção é fraca, e daí ela é mais... Aqui, ó, o que tu fala? Tem 7 mm de parede, ó. Olha o outro aqui, ó. Aí a amarra aumentou de 7 para 13 Não, e dá pra ver que ali dentro é menor ainda, né? Aqui, tem um degrau ainda, então ele cai. Né? Ah, ele aqui, ó. diminui. Na verdade aqui é mais fino ainda, ó. Tu nota que ele é menor a parede. Aqui, ó. Aqui ele tem 7 mm, é isso? É mais ou menos. É mais ou menos isso. 7 mm. E aqui, ó, ele tem 13, ó. Mas esse 13 vai até o final. Vai até o final ali em cima. E aqui tem um degrau que abaixa ainda. Então assim, ó, o que o pessoal que eu entendi deles falaram, devido a essa zona aqui, ó, ele trinca meio que começa a trincar daqui em diante assim por baixo, onde é que as sedes vão. E eu já vi vídeo, tá? Que nessa região aqui assim, ele trinca meio que microfissura assim, chega a borbulhar água, se tu consegue pressurizar o cabeçote. Chega a borbulhar água por aqui, ó.
por essa região. Então ele meio que trinca, passa fora ou na admissão ou no escape, relacionado a esse parafuso. Isso é o que os caras falam, sabe? Então, claramente a Yamaha melhorou isso aqui por alguma razão, né? Por causa que esse é um problema crônico do Yamaha, inclusive original, assim, não é só performance. Os caras falam. Então o que a gente tá vendo agora aqui, Sil? Quais são as diferenças do cabeçote, né? Pra começar, aqui ele tem um furinho, ó. O novo tem um furinho aqui que é só pra botar termostática, né? Não, esse aqui é a proteção, uma proteção pra corrente não descer. Termostática do Termostática do lado. Pra corrente não descer. Esse aqui é corrente. Ah, tá. Corrente. Tá. Então isso aqui ficaria normal, né? No outro lado, ele tem... Aqui tem um furo parecido, só... A diferença é que aqui tem válvula termostática. E aqui não, aqui é direto, é uma passagem de água direto. Mas tem Tá. saída de A água. válvula termostática desse tá no bloco. E escape, vou botar lado a lado aqui pra mostrar os escape, as diferenças. Então aqui, esse aqui tem um 35mm, tu mediu, né? É original. E esse aqui tá com 37, né? Mas a gente... Tu nota que eles mas ele fizeram foi alguma feito um coisa, pouco, dá pra né? ver. Mas eu não sei se fizeram muito, que dá pra ver onde eles fizeram. Não parece E que olha a não. diferença de espaçamento, né? Esse aqui é mais próximo aqui, ó, o meio, do que esse. Esse aqui ele ficou tudo menor o coletor de escape, né? Esse aqui parece um siamês, são dois gêmeos aqui, ó. Esses dois são iguais a esses dois, mas no meio eles não são. E se tu olhar a junta aqui, ó, dá pra ver bem certinho. A junta deles tem a junta maior aqui, ó, é a do antigo, e a nova ele encurtou, ó. Tá vendo? Nem dá entre centro aqui, ó. E o que mais tu tava falando, Luiz, de diferenças que vocês viram no cabeçote? Além de ele ser mais forte, a altura do duto, né? Tanto o duto de escape... Escape a admissão subiu, né? Subiu o duto, né? Ele subiu... É a primeira coisa pra fazer pra muita performance. Então o coletor subiu um pouquinho lá, mais em relação àquele. É, os dois. O tucho aqui, o tucho que eu tinha, não sei se era original, ó. Mas dá pra ver, ó, a diferença deles, ó. Não, e olha só voltando àquele assunto que a gente tá falando aqui. É tão nítido que o cabeçote subiu dessa parte que ele riscou, né? Ele riscou o comando só nessa ponta, não no resto. Justamente como se o cabeçote tivesse feito isso. O cabeçote abriu aqui. Ele subiu e empurrou o comando aqui. É, a teoria... Vamos ver se a gente acha um trinco, alguma coisa. Mas sabe o que os caras falaram? O próprio Brian falou, cara, tu olha, tu não acha trinco. Ah, eu aposto. Tu não acha. Trinca só com Porque pressão, temperatura, senão tu não vai ver. E aí, na verdade, o que a gente viu... Olha o que saiu, como é que saiu o óleo do motor aqui, ó. Leite condensado aqui, ó. Quando a gente foi medir o óleo lá, tava uns 3 litros a mais praticamente de óleo. Aí é assim. bom, né? Não tá faltando, né? Não tá faltando, é bom, né? Mas mais seguro. Tá, mas então é o seguinte, a gente tá... A primeira ideia é o seguinte, ver se esse cabeçote era melhor. Já é melhor, não temos dúvida. Agora, a segunda é ver se entra no bloco, né? As juntas deles estão aqui, ó. Elas são igualzinhas, né? Bateu tudo? Não, tá invertido. Esse aqui vai pra esse lado. Só isso. Tudo certo. É, né? Vamos botar essa junta lá naquele motor e largar o cabeçote novo em cima pra ver. A corrente é igual? Não, você tem que botar a junta do novo lá. Por quê? Só pra não estragar essa, eu não queria mexer nisso aí. Só pra não estragar isso aí. Só desmontou um jet novo, mas a junta nova, meu Deus, né? Não toca. Não, é que eu não sei se tem. Eu não sei se tem. Isso aqui é o seguinte, ó. Cara, tu não toca. Não, mas né? parece o mesmo. Então, É isso que quer. não, eu não queria. Caso a gente fosse montar aquele motor de novo, tem a junta aí, não vamos Mas é retirar. só apoiar ali. Ou caras você quer, ainda, você quer montar tudo. Tá. Beleza. Entendeu? O jet, Não. o jet é 2000, ano que vem ele desmontou, mas a junta não mesmo. Não, é que Tu assim, não ó. toca nessa junta, rapaz. Pelo amor de Deus. Não, Pelo amor de Deus. é que o negócio é o seguinte, ó. A gente tá. Eu vou pegar um jet zero, nem foi pra água, Isso. pra gente tirar o cabeçote pra usar aqui. Esse jet vai ficar sentado esperando a Yamaha decidir vender um cabeçote. Então. Tá. Mas ninguém tá estragando o cabeçote. Não, é. Me ajuda. Tocar na junta. O Arcondo vem com todo amor e carinho. Ah, meu Deus, vai lá. essa junta não toca nela. Pera aí. Esses Ali prisioneiros. embaixo. Ó. Dá certo. Começou bem, hein? Começou bem? Começou bem? Vou te dizer que começou Ó, bem. alinhada. E, Tudo ó, alinhado. Hã? uma observação. Quando nós soltamos o outro, o que ele fez? Esse aqui tá retinho, ó lá. Sim, ele tava preso aqui também. Zero, né? Então tá, e olha, parece que o cabeçote dá pra usar aqui, né? Só tem que fazer o furo do retorno da água aqui. Tirar aqui pra ver se nós podemos furar o bloco. Né?
Sim, a gente tem... Sinceramente, não. Teria que olhar Não, só se é, o diâmetro se é da comunicado aqui... Não, deixa passar por cima, azar do goleiro. É? Azar do goleiro. Cara, isso aqui é de competição. Mas o que que é o que é o retorno d'água aqui embaixo? Não, ele tem uma termostática. ali. Que a gente já tirou, já não tava Você usando. não usa. Ele botou não só um precisa. restritor. Não precisa. Tu viu que tava Não os precisa, contatos? não Só precisa. abriu, eu acho que no caso. Nem abrir, deixar só ele aqui mesmo, tá É isso certo. aí. Nem perde Não, se tempo. precisar fazer um furo... Capaz, capaz. A altura do parafuso, tudo igual. A altura do prisioneiro? A altura do Tá bem, tá prisioneiro, bem. Ah, então. Visualmente falando, tá próximo. Ô, dá pra amanhã pro lago? É, bota o parafuso. Monta de pro novo, lado. vamos pro lago mesmo. Bora! Tá aí o cabeçote já, tá pronto. Caramba. Ó, se for pra montar aí, amanhã 4 horas, eu te garanto que nós vamos Ah, nós temos, mas aí nós temos um problema, ó, o escapamento. O escapamento dá certo, tá? Porque tem que pegar o escapamento do novo. Tá certo, tem que ver É, se, ó, tem que botar o escapamento do novo pra conectar aqui na turbina. coletor de admissão. A admissão que é o pepino. Tá, mas não dá pra usar aquela? A de plástico? Ah, baixa a pressão, pelo menos pra gente Não, testar. eu já até mandei pra Dubai. Não tá aqui. Já até mandei pra Dubai. Tá, mas tu tem outra junta pra gente usar? Filho da puta. Vamos mexer, não, tá louco? A válvula termostática que tava sendo usada. Ah, essa aí é boa, essa aí é boa. Era só É, isso. era só isso. Então, ó, vai ficar melhor ainda, que vai ficar maior. Tá aí. Vamos procurar o part number, vamos ver se não tem já. O quê? O coletor? As peças. O que falta? O Que- coletor? mas que é isso? peça que falta Um agora? coletor de emissão e uma junta. Não, mas o coletor de plástico? Ei, Mas o de plástico? Pra testar. Tu não é usava só de pra plástico testar. antes? Não, a gente fazia um de alumínio, que é aquele Ah, lá. tu nunca usou de plástico? Não, não. Só quando era... Não, mas ó. Vamos utilizar. Não, mas tem, esse aí. tem uma alternativa. Eu faria uma flange, então, pra usar o billet. Concordo. Entendeu? Pega o billet ali, vamos olhar aqui, ó. Ah, não é tão diferente, né? Não é ele. Vai espaçar um pouco. Vai né? espaçar um pouquinho. Cara, isso não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Porque assim, ó, a gente tem uma junta disso aqui, pra gente olhar, medir. Ele não tem junto, ele é o ringue. Aí ele é o ringue. Tá, mas a gente tem o coletor, né? Sim, tem Que tem daí com um. o coletor a gente desenha. Sim. Ou vou te dizer até mais. Não, mas isso Tu aí- Não dá pra Dubai? Não, sim, mas Os eles. caras vão ter os dois, eles vão ter a face de um do outro, eles É, fazem um adaptador. alguém. pra gente. A gente consegue usinar só Só não com. dá pra amanhã mais, Denis, viu? É. Tá, desculpa. Porque esse aqui é o coletor antigo, só pra gente ver as furação, ó. Mas pega o billet lá só pra. Ou ele tá preso, alguma coisa. Não, tá solto. É, os parafusos não. Teria que fazer uma. Não, teria que fazer um flange com o adaptador rebaixado Aham. e botar. Cara, não é o fim do mundo. Fazer uma solda direto por ele e só parafuso lá embaixo. Como direto. Solda? No coletor? É? Não. Não, faz uma flange parafusada. Tem que ser original, desculpa. Porque o bom é o seguinte, ó, a notícia boa é o seguinte, o entrecentro da admissão não mudou, ó. Não fizeram que nem o escape, sabe? Não deslocaram o duto, É, esses lugares de escape. só deslocaram o escape. Isso é tudo perfeito. E o cárter aqui tudo funcionou. Bah, a coisa mais boa de todas aqui foi drenar o óleo pelo cárter aqui, ó. Sem precisar abrir, sem precisar abrir mesmo. Drenar a maionese. É. Ah, e agora aqui essas válvulas, ó. Nós temos que olhar se essas válvulas cabem no cabeçote novo. Desmonta uma válvula dessas aí. Tá. Tem ferramenta de desmontar aí? Esse. Eu fiz. Ah, desse. Esse do Desse. E o comando cabe? A princípio é a mesma. O comando, porque esse comando do 1.9 é um comando bem mais fraco. Olha só, vamos lá. A gente tem que ver, na verdade assim, a gente tem que ver se mola, pratinho, válvula e comando cabe. Esse aqui é um comando que a gente tem o webcam. Tá, mas ele não tá nem encostando ou porque ele não tá baixo? É porque as Não, porque válvulas- tá batendo aqui, tem que apertar ele pra ele ir pra baixo. Mas, Ah, tá. mas faz uma coisa, me dá um parquímetro, vamos medir o diâmetro dele, só pra ver se é o mesmo do outro. Círculo base? Sim. Ele aqui é. Não, ou seja, na verdade é Pega o outro comando, o original. a bancada Admissão. dele, é 25. É, mas provavelmente vai ter que pelo menos trabalhar os times, né? Sim, sim, tem que Sim, fazer não vai folga. ser o mesmo. Claro, claro. Mas Mas aí dá pra comprar uma caixa de times, às vezes eles têm as ele alturas. já tem já nas alturas, Sim, só vir tem. trocando, né? Aham. Ah, daí é mumu, né? É. Por que ele tá montado assim? Porque esse aqui ele tá Vou justinho. lavar minhas mãos, vamos E, ó, e agora aqui ele é inteiro. No novo isso aqui é inteiro, ó. Aqui ele é dividido. Vamos lá. Aí. 25 0. Ah, olha como o comando diminui. Sim. 32, é diferente. Aquele é, É. 29. Aonde ele é Uma 29? base. Círculo base. O círculo base? O círculo base desse aqui é 29, daquele é 32. O círculo base do novo é maior. Aí teria que botar uma válvula mais baixa. Sim. Só se eles levantaram o comando um pouquinho. Aí dá certo. Sim. Levantar a Aqui base. Não, levantar. a bancada do comando é igual, é 25. Tá. Isso Então é o igual. círculo base Só passou o de. círculo base de passou quanto? de 29 para 32. Cara, se a válvula for um pouco maior. Tem que ver se a diferença não tá só no tucho. O tucho desse é um pouco mais alto. Ou seja, desculpa, mais baixo. Do anterior você... Ah, o tucho é mais baixo da parede externa, mas não externa. Olha ali, ó, ele é mais baixo, ó. Sim.
contrário, né? Não, porque o círculo vai ser maior, então tem que ser mais baixo do novo. Mas será que a válvula é menor? Mas quanto que tem de alçada, por exemplo? De levante? Levante, é. Vamos ver. O original. Esse aqui é 29 por 39. É 10 milímetros. 10 milímetros e meio, isso aí? Ou 10? 10 e 3, né? Uma coisa assim. 29,1. É, desde... Sim. 10,3, 10,4. E esse aqui diz que diminuiu ainda com relação ao original do... 32. 41. É 9 e uma coisa. 9 de levante. É, aquele tem 1 milímetro mais. É. E essa diferença, né? Por isso que essa aqui é Sim, é questão de corrida, né? de corrida. Ah, o último caso dá pra montar com o comando original também, não vai afetar tanto assim, tem pressão ilimitada. Sabemos que dá fiação, uns 10 mais de pressão e pronto. Vamos enfiar um pouco mais de pressão e vai dar. E fora isso, de diferença, não tem. Eu botaria com o comando original. Comando original? Eu botaria esse cabeçote com o comando dele, pra não mexer tanto nisso. Original. Tá, mas não válvula original. Não válvula nem mola, né? Sim, mola. Teríamos que ver se a mola... Desmonta então a mola, desse aqui, ó. É. Uma dessa e uma dessa. Porque temos que ver Não, se a eu mola tenho, desse- não, eu tenho tudo fora. É que essa aqui é a válvula maior já. Tá. Só porque temos que botar uma mola um pouco melhor nessa aqui pra conseguir virar. Pra conseguir dar um pouco mais de rotação. É. Porque essa aqui já tinha, né? Sim. Sim. Aqui já tinha mola, Não, é original, Mola. ele já dá problema de flutuar. claro. É. Vamos desmontar. Tá. Até pra mostrar aqui, ó, é tucho mecânico, né? Esse lado aqui do escape, ó, tem 189 de shim aqui, ó. E o 179. 179 desse aqui da admissão, porque a gente vai desmontar essas duas válvulas aqui depois só pra gente não se confundir. Então agora a gente vai ver se... Eu tenho um jogo de válvula nova aí, de competição. Onde é que tá as válvulas? Tá aqui, ó. Tem um jogo de válvula aqui, ó, que é da Pro Valve. Vamos ver se é igual aí. A altura delas, a trava. Ah, essa é a válvula que saiu do motor novo? Motor novo, sabe? Caramba, já tá dessa cor. Deu duas funcionadas na firma. É. Então, 5,47 por 90 total. No 89. 89,9, 90. Tá. E essa aqui? E essa aqui tem Ah. Não, mesma coisa. a mesma coisa. E Sim, mesmo diâmetro. mesmo diâmetro. E a trava é igual? Igual. A altura da trava é igual. É Tá, exatamente a mesma então tá. válvula. Então temos válvula já. Só que não vai dar pra usar o outro comando, né? Espera aí. Você tem a mola, falou? Só pra comparar a Eu mola. vou pegar a mola. Aí, ó. Pra comparar com essa, pra ver se mais ou menos a altura é. Espera que eu vou parecida. pegar a mola. Vou pegar aqui, ó, as molas e pratinho que eu tenho. Ó, Made in Brasil aqui, ó, MTR, ó. Mola dupla, pra Yamaha 1.8, ó. Com pratinho de titânio. Essa é a mola e o pratinho, ó. Tem que ver se não tem um jogo a mais aqui, agora eu fiquei na dúvida. Yamaha. O pratinho parece menor do que o original, é maior que o original a mola, mas será que entra? Cadê? Esse aqui, ó. A mola dupla, né? É. Mas entra aí dentro? Deixa eu ver se ele vai entrar no... Entrou certinho. É, eu vou te falar. Lá dentro ele tem um pratinho. Pera aí, vamos ver aqui agora junto. Perfeito. Ele trava Lá ali? dentro, perfeito. Olha lá, ele tem um prato lá dentro. Olha lá. Uhum. Só que... E isso aqui vai em cima. Não. Ah. Deixa eu ver. Entrou. Ah, encaixou certinho no prato. Olha lá. E a mola de meio também? Aham. Deixa eu soltar ela lá pra ter certeza. Pera aí. Fora. A mola do meio encaixa. Quero ver se nós conseguimos puxar ele. Tá, então temos um princípio. Aqui, ó. Vamos ver se isso aqui encaixar na cadê a mola nova. Não, Não encaixa. não encaixa na mola nova. Teria que ver se o que tá aqui de repente encaixa. Mas aqui não tem, eu acho. Não? Aqui não tem. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse aqui daqui pra gente não confundir. Isso. Esse tá aqui da MTR.
Esse aqui é o original. Ah, só tem aqui embaixo, ó. Será que eles não tem aqui? Agora que eu... Não. Acho que é só assim, né? Não, é só as três mesmo. Tá, então tem que descobrir isso aí, como é que faz encaixar embaixo. As válvulas aqui, ó. A que tava no motor e a de... a nova, ó. Mesma coisa. Sim, o ângulo dela é outra só ali na parte final, né? Aonde? Isso faz uma estrutura só na válvula, mas a Sim. válvula assim parece a mesma. Teria que só conferir talvez o ângulo dela, Pra se não é sentar. muito diferente pra vedar, né? Mas eu acho que não vai ter uma coisa muito maluca. Tá? Então tá, então as válvulas já sabemos que é igual do 1.8, só que realmente o tucho aqui, a altura dele é diferente ou não? Desse aqui pra esse, pra compensar aquele... Altura sim. Não, a altura fora sim, mas o... saia, mas dentro não. dentro... Como dentro. Tipo assim, não dá pra usar o comando novo aqui, ele não vai... Ah, não tem nada diferente, não vai dar pra usar o comando novo. Eu não usaria, eu usaria como eu falei, o comando dele mesmo. Porque o comando dele é 32 mm. Que o ciclo Sim, passe maior. pra usar o outro teria que botar 1,5 mm de... A nova. Aham. Sim, uma pastilha, talvez 1,5 mm mais. Talvez. Ou válvula 1,5 mm mais. Ou válvula 1,5 mm mais longa, né? Mas eu acho que dá pra compensar aqui no tucho também. Tem tuchos aqui que só essa base aqui dá pra tirar. E até tem vezes que dá pra botar um tucho que seja tão alto e ajustar a altura direto no tucho mesmo pra tirar a pastilha. Sim, ou ajustar na válvula, né? E ali ajustar na válvula, sabe? Sim, mas agora é mais garantido ligar o comando, botar o comando original. Com o comando original e com o tucho original. Só válvula... Ah, a única coisa que a gente viu aqui, ó, essas molas duplas que eu tenho aqui, ó, ela não dá na base. O círculo base é outro. Não, a base lá embaixo, ela não encaixa lá. Sim, é muito maior. Teria que ver essa aqui, ó. Vamos tirar uma mola dessa aqui pra ver. O diâmetro dela é muito maior, na verdade, né? É. Imagina que ela... Não, tira. Vamos montar esse pra nós não se perder, né? Não, mas aqui vai ter que trocar a válvula igual. Assim, então vamos deixar só as coisas aqui assim, ó. Tá. Beleza? Viram aí toda a desmontagem, como é que a gente planejou, o que ia fazer, como é que foi. Agora vamos entender um pouquinho como é que vai ser a montagem do motor e as peças, o que a gente já tem, que vocês vão ver como é que vai funcionar. Agora aqui é o seguinte, ó. Vamos recapitular o que já passou tudo para quem estava acompanhando a saga do jet ski. A gente foi no Enduro Drags no ano passado e esse cabeçote aqui, ó, quebrou. Esse cabeçote aqui é um cabeçote que a gente tinha feito, que é um cabeçote desses SVHO 1.8, e ele tem um problema crônico, né, que ele trinca em alguns lugares, assim, normalmente relacionados a essa espessura de parede aqui, ó, e ele perde sustentação. Então ele perdeu sustentação num dos parafusos e aí ele acontece às vezes ele quebra por dentro assim, começa a misturar água com óleo. Então, o que a gente fez? A gente ouviu falar que o jet ski mais novo, que é os Yamaha 1.9, ó. A gente ouviu falar que esse Yamaha 1.9 tinha um cabeçote mais moderno e diferente, só que não tinha para vender, ó. Me ajuda aqui que eu tô com uma mão aqui que tá... Tira o banco. Só que não tinha para vender ainda o cabeçote. O que eu fiz? Comprei um jet ski zero aqui, ó. Nunca botei nem na água, ó. Em 2024, 1.9 HO, né, que é a versão sem supercharge, para tirar o cabeçote, ó. Tá aqui, ó, tampa de válvula, tá aqui as peças do motor e a gente tirou o cabeçote, ó, para justamente botar nesse motor aí, ó. Então o que a gente fez, ó? Esse cabeçote aqui é o do 1.9 e esse é o do 1.8, ó. Então aquela diferença ali, ó, principal, ó. Estão vendo essa diferença aqui, ó? Como é fino, e aqui também, ó. Todas essas paredes aqui onde é que o parafuso do cabeçote pega, ó, olha como é fino. E olha nesse aqui, ó, como ele fica grosso aqui, ó. Ele ficou uma baita parede aqui assim, ó. Ó, aqui, ó. Então tudo bem mais grosso aqui, ó. É uma grande diferença entre os dois cabeçotes, ó. Aqui dá pra ver lado a lado melhor pra vocês entenderem. Eles realmente fizeram bem mais forte os cabeçotes. Então eles têm várias diferenças aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é redondo, é o duto de admissão, e o do 1.9 é oval. O escapamento também muda, só que aí pra fazer isso, o coletor de admissão, ó, tem que ser um coletor novo oval. E aí, na verdade,
E o coletor de escape também muda essa peça aqui. Então a gente pegou esse coletor de escape aqui, pegou teve que fazer um coletor novo de admissão, ó. Esse coletor inclusive aqui, ó, é o da TTR Billet, ó. Muito legal esse coletor, os caras fazem um negócio foda mesmo. E aí o que a gente fez agora? Agora esse coletor é reversível, então eu posso inverter para borboleta para trás e borboleta para frente. E esse coletor aqui tá certinho já para 1.9, o primeiro coletor que já é fabricado no mundo de performance billet para motor 1.9, ó, cabeçote 1.9. E aí, outros upgrades que a gente está fazendo aqui, ó. Vocês lembram que a gente quebrou o eixo ano passado, né, do Supercharger, que é o Supercharger que clica o sapinho, e o pessoal fez lá no Brasil, né? E a gente fez agora, descobrimos exatamente o que tinha errado no eixo, o sapinho, conseguiram fazer o eixo lá e tá aqui o eixo novo. E a gente desenvolveu um impeller específico para o compound, porque ele não pode ser, tem que ser uma razão de pressão diferente, né? Esse impeller aqui do Supercharger, ele tem que ter ele tem que fazer menos pressão de alta e mais pressão de baixa. Então esse aqui é um que o Fiesel fez pra gente, ó, especificamente, que a gente vai botar nesse aqui também. Então, outro upgrade. Tem várias coisas aqui de motor, que por exemplo assim, ó, que tinha acontecido, ó, que tinha arranhado aqui a camisa, a gente estava com pouca folga nos pistões, na camisa. Agora a gente aumentou a folga e a gente trocou biela e pistão também. Eu não sabia se aqui tinha danificado alguma coisa. Com as biela e pistão novo, eu botei biela de alumínio e pistão com aquela camada de proteção que chama line to line. E aqui tem uma grande diferença, ó. Isso aqui, ó, é a bomba de óleo original do Jet, tá? Se você se lembra, no ano passado a gente andou várias vezes e ele não dava pressão de óleo, dava só 4 kg, menos 3 kg e poucos de pressão de óleo, girando 12.000 RPM, né? Esse sistema de bomba aqui, ó, ela é... Vou girar aqui para mostrar. O que ela faz, ó? Ela suga o óleo ali e ela comprime aqui. Esse é o sistema tradicional de bomba de óleo. E além disso ela não tem regulação, né? E tem um outro defeito grave dela que, se tu olhar aqui, ó, o eixo ele não tem nem bronzino, não tem nada ele é no alumínio direto, então quando tu aperta a pressão de óleo justamente no regulador interno, tu bota um calcinho na mola, ele força essa engrenagem contra essa parede de alumínio, trava e quebra aqui justamente, e aí estraga, quebra a bomba de óleo. Então é um problema gravíssimo, não consegue dar mais que 4 kg de pressão de óleo, é pau e corda, e na prática fica uns 3 kg, e ainda ela cavita muito fácil esse sistema de bomba. Então por isso que a gente já fez o sistema aquele de cárter, né? Só que a bomba de óleo era um pepino. E aí olha o que a Indutec fez agora, ó. É uma bomba que vai no lugar da original, ó. Então todos os parafusos aqui, ó, batem certinho, ó. Tá vendo, ó? E ela tem um sistema interno que é uma bomba de óleo que nem de corrida, sabe? Um motorzão de corrida. E ainda a gente fez um deslocamento aqui, ó, para fazer a relação certa, porque essa bomba aqui, se eu não me engano, ela toca 80% da velocidade do motor. E o certo nesse tipo de engrenagem de bomba de óleo é tocar metade da RPM do motor, especialmente quando tu sobe o giro do motor original de 7.000 e pouco para 12.000. Aí, teoricamente, essa bomba aqui ela está girando muito a mais do que deveria. E aqui, girando 12.000, ela vai estar girando menos do que aquela, por exemplo, com 80%. Então a gente fez essas engrenagens aqui, fez sistema totalmente que dá no lugar original. E ainda tem um regulador aqui, ó. Então tu consegue regular a pressão de óleo aqui certinho. Se quiser botar 7 kg, 8 kg de pressão de óleo, cara, tem, porque aqui dentro tem uma bomba de corrida mesmo, sabe? E a outra jogada é a seguinte, a bomba de combustível que o cara pode colocar aqui, ó. Então, além disso, ela toca uma bomba de combustível, porque normalmente nesses jets, o que eles fazem às vezes? Eles vão lá, para botar uma bomba de combustível mecânica, eles vão lá e adaptam aqui na polia do comando, ó. Adaptam aqui assim, fazem um furo aqui na polia do comando para tocar uma bomba de combustível aqui. E nesse caso aqui não precisa, sabe? Só que a única coisa que aconteceu é o seguinte, a bomba de combustível da Indutec que estava aqui de 10 galão, nós tomamos ela e veio pra cá, ó. O Supra, eu botei a bomba ele já tinha a bomba de óleo externa, né? Que tá aqui, ó. Só que eu botei lá no fundo, ela já tá aqui, a bomba de óleo a bomba de combustível da Indutec mecânica. Então, agora o Supra tá com bomba de combustível, não tá conseguindo com as bombas elétricas dentro do tanque, ele não tava conseguindo subir a pressão de combustível que eu queria. E agora botei uma mecânica aqui e resolveu os problemas do Supra. Só que eu preciso uma outra pro Jet agora aqui, ó. Então Indutec, despacha urgente aqui uma bomba de óleo que eu tô precisando, uma bomba de combustível que eu tô precisando aqui, ó. E isso aqui, depois eu vou mostrar montado, mas ele fica na frente do bloco assim e monta por fora bonito, sabe? Isso aqui foi um baita de um upgrade que a gente tá fazendo. Aqui, ó, o escapamento, ó. Não, esse aqui é o escapamento do novo.
É o do novo. Esse é o escapamento do novo que a gente pegou, ó. Aqui os EGT, pressurização, tampa de válvula. Aqui era a admissão do antigo, né, do 1.8, ó, que agora foi então para admissão nova. Só que na verdade eu peguei essa admissão aqui, ó, para 4 injetores, que é que nem aquela ali, ó. E eu descobri que na verdade eu preciso de uma admissão para 8 injetores, porque agora a gente vai andar metanol também. Ui, metanol. É. Aí temos agora aqui, ó. Pega aqui, ó. Admissão, ó, para 8 injetores da TTR. Olha só que bacana isso aqui, ó. É a mesma admissão, né? Só então essa aqui, ó, é oval para 1.9, essa aqui é o redondo para 1.8. Só que ela é para 8 injetores, ó. Então ela tem aqui, ó, vai ter bancada de alta e bancada de baixo, porque realmente só o 4 de 240 não dá. E aqueles injetores grandes, assim, tipo 500 libra-hora, 700 libra-hora, para esse motor é muito grande, porque esse motor é um motor realmente pequeno. E além de ela ser reversível, botar a borboleta para frente para um lado, ela tem as cornetas aqui dentro, não sei se vai dar para ver. Mas ela segura aqui, ó. Ela tem 3 flanges, ó. Tem a flange aqui, ó, com esse parafuso de 8 mm é para parafusar a borboleta original eletrônica. Com essa aqui, esse aqui é o de 8 mm original. Com essa furação aqui é para Bosch Motorsports, que é aquela que eu uso ali. E se tirar essa flange aqui, ó, tem a furação para as a borboleta essa aqui, ó, que eu gosto do Bosch Motorsports 68 mm. E se tirar essa flange aqui, ó, ele abre o diâmetro ainda mais, que aqui ele tem um deck, ó, ele tem uma transição bonita. E aí dá pra botar uma borboleta, que alguns casos gostam de usar mecânica com cabo, que é maior, que é uma furação que eles chamam 83,5 de furação. Então essa dimensão aí ficou bonita nesse esquema aí. Então aqui já tem um coletor de escape do 1.9, a admissão do 1.9, o cabeçote do 1.9. Só falta o motor. Mas tá chegando. Tá chegando. A gente vai montar pra ver o bicho andar. E aí eu também tenho mais coisas que depois eu vou mostrar, mas uma delas aqui, ó, a grelha embaixo aqui, ó, isso aqui, ó, é desenvolvido pelo Fiesel, ó. E esse negócio aqui, uma intake grate billet, inteiro billet, ó, que esse aqui eles desenvolveram realmente baseado nos melhores do mundo que eles já fizeram, andaram. Até tem alguns dos segredos aqui que eu não sei exatamente aonde é, mas parece que teve uma delas uma vez que entortou, quebrou algum pedacinho e deu uns 5 mil por hora a mais, e eles usaram esse estudo empírico para fazer isso. Temos junto aqui, temos todas as peças do jet ski. Só que é o seguinte, o Brand, que é o cara que está montando o meu motor, né? Tá 6 meses tentando montar o motor, fechar o motor, tentar montar, e a biela demora, o pistão demora, a junta demora, foi tudo. Mas amanhã fica pronto. Não, aí diz ele que tá chegando hoje. Só que agora é o seguinte, hoje, o dia de hoje aqui é 2 de maio, que eu tô gravando essa abertura aqui. Eu tô indo pra Europa agora, tô literalmente pegando o avião, daqui a 10 minutos eu tenho que sair da empresa e tô indo pra casa pra pegar a Diane e a gente vai viajar pra Europa. Até vou brincadeiras à parte, eu vou pra uma viagem de casal, de família, você sabe os objetivos também disso aí, né? Tá difícil, eu tenho que criar um crédito. Eu já fico preocupado, o que vem depois disso? Não, eu já não sei se eu tô pagando do passado, se eu tô pagando do futuro. Pro futuro. Mas tô indo pra Alemanha, então, tô indo pra Malta, vou passar em Istambul, na Turquia, e pro casamento lá de um amigo nosso, e só que por sorte vou encontrar o Kaká Daoud lá e vai ter uma corrida em Malta também, vou dar um pulinho lá. Mas eles vão ficar sozinhos aqui no final de semana e vão ter que montar o motor. E você voltar, tá ligando. Tem que estar ligando. E o Brett tá chegando aí, eu vou ter que sair, não vou nem ver. Então eu vou deixar aqui com vocês uns clipezinhos para vocês verem como é que vai ser a montagem do motor. Espero que vá tudo certo. Espero que quando eu chegue aqui na quarta que vem, que esteja tudo montado pronto e a gente vai pro Hidro Drax. Vai estar montado aí para nós ver você vai mandando foto. Vou te mandando foto. Tá. Mas beleza. Botando a par do que tá acontecendo. E aqui, ó, turbininha querida, né? Não foi pro Supra, eu deixei ela no Jet, viu? O Supra tá bom com aquela menorzinha lá. Deixa a grandona aqui no Jet. Aqui, ó, FT600, suportezinho da Replace, ó. Nano Pro. Tá pronto, tô empolgado. Vamos lá. Boa viagem, quando voltar tá funcionando. Acompanha aí como é que vai ser o pessoal trabalhando aí, vamos ver.
Voltei de viagem, mas caramba, vocês devem estar acompanhando aí, né? Para quem não está acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não deve estar nesse planeta, né? Maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, catástrofe natural, uma coisa inacreditável, assim, as enchentes e quantas pessoas estão sendo afetadas. Eu estou gravando esse vídeo aqui alguns dias depois da catástrofe, na verdade, então a gente nem sabe exatamente a extensão, tudo. No vídeo da semana passada eu já falei bastante da mensagem. Agradeço de novo quem doou, quem está doando, quem está ajudando as pessoas, quem está trabalhando nos resgates, quem trabalhou na reconstrução das cidades, mas a gente vai precisar de muita força para todo o estado ser reconstruído. É literalmente um pós-guerra, uma operação de muito esforço, tanto da parte de governo, vai precisar realmente injetar capital, vai precisar investir no estado, e da parte privada também, as empresas têm que voltar, porque se não tiver empresa, não tem emprego, não tem trabalho. Então nós precisamos que a economia volte forte. Peço realmente a colaboração de todos aí, quem puder contribuir de qualquer maneira, nem que seja valorizando as empresas, nem que seja comprando os produtos aí, os nossos produtos da Feutec. A gente está com uma operação totalmente afetada. A Feutec, no momento que eu estou gravando isso aqui, ela está ainda embaixo d'água, a gente nem sabe exatamente o tamanho, a proporção do prejuízo e das coisas, mas a gente precisa muito da força de todos vocês para superar isso aí. Então, conto com a força de vocês. Inclusive está sendo difícil até gerenciar a expectativa, emoção e coisa. Eu estou gravando esse vídeo aqui nos Estados Unidos, mas eu estou pegando avião indo para o Brasil, então provavelmente quando vocês verem esse vídeo, a gente já vai estar no Brasil. Vamos estar ajudando lá na limpeza, buscar resolver tudo que precisa fazer. Esperamos em breve estar superando isso aí. Mas vamos levantar a cabeça e vamos trabalhar, porque não adianta ficar parado. Quanto que a gente não pode ajudar diretamente lá, a gente pode fazer o trabalho aqui para divulgar e para levantar a empresa de outras maneiras. Para quem se lembra, né, os jet skis foram uma estratégia de entrar no mercado náutico que a gente fez. Esse jet ski aqui se transformou num dos jet skis mais famosos do mundo até, porque justamente a gente fez uma preparação de compound turbo com supercharger que nunca tinha sido feita com sucesso na história, e a gente conseguiu fazer uma coisa, digamos assim, que chamou muita atenção e realmente nos abriu o mercado. E esse evento que a gente está indo agora, que chama Hydrodrags, é o maior evento do mundo de arrancada de jet ski. Ele acontecia uma vez por ano e agora ele vai passar a acontecer 2 vezes. Mas é mais pro decorrer do episódio, vocês vão lá. Por enquanto nós temos que fazer funcionar o jet ski aqui. Então, vocês viram a montagem e tudo. Agora, deixa eu mostrar um pouco mais de perto aqui, já nos detalhes. Então a gente já está com o cabeçote 1.9, já está aqui com os 8 injetores, a gente aumentou a quantidade de injetores para poder usar metanol depois também. Já está com a admissão nova da TTR, que ficou fantástica, o supercharger com o impeller novo, o eixo, os 8 injetores aqui, né? Arcondo, vem, chega aí, ó. Ali. Eduardo Arcondo aí, nosso paraguaio favorito aí, ó. Já estamos com os 8 injetores também, já está ligado a elétrica. Já está tudo ligado à elétrica também. Na 600, na verdade, vai ficar os 8 injetores tudo sequencial. Dá para fazer, eu acho que... Sim. Alimentar muito melhor a coisa aqui. Só não sei se vai ter bomba agora, né? Até então, agora não tem bomba. A bomba, na verdade, a gente está com a bomba elétrica ainda, porque a bomba mecânica deu um atraso aí, não conseguimos acabar ela toda. Obviamente o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul também afetou, né? A Indutec mesmo não conseguiu nem trabalhar nesses últimos dias. Então vamos com a bomba elétrica aqui, com a bomba de óleo original por enquanto. Mas, cara, tá praticamente pronto para funcionar. A gente tem aí o hidrojato que tá sendo trocado. A gente tem... Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui era a bomba que tinha antes, ó, que era uma hélice simples. Tá escrito aqui 1822. E agora eu tenho essa aqui, ó, que ela é uma dupla. Ó. Essa aqui, inclusive, quero agradecer o Cristiano Magarão, lá do norte do Brasil. Me vendeu ela depois de muito choro, me convenci ele a me vender. É raríssima essas Magna Pump aqui, não tem mais. E não sei porque que ela é tão mágica aí que todo mundo fala. Essa aqui é muito novinha ainda. Esse cone aqui que fica depois na saída da bomba aqui é muito importante ser bem grande assim. Ele realmente cria tem um efeito hidrodinâmico aí muito relevante. A gente mudou a pressurização também, né? Tem algumas mudancinhas ali porque mudou a borboleta. Mudou a posição da borboleta porque o coletor é novo, né? Sim, porque a gente mudou um pouco. Trocou o coletor que tinha antes 1.8, agora 1.9, né? Isso mesmo. Mas continua sempre com as duas blow-off, uma eletrônica, outra normal. E depois quase isso está tudo normal. A outra coisa que está faltando aí é montar a parte de linha de combustível. Sim, porque adicionou uma flauta, porque adicionamos mais uma flauta.
Não é grande coisa, só uma volta ali, quase fica pronto. Também linha de água foi um pouco modificado, porque o cabeçote é um pouco diferente. O Denis ficou trabalhando muito nisso. Também um pouquinho a posição do motor, na verdade. Na teoria o motor estava meio pressionando muito para... Não sabemos se o motor estava vindo para trás ou a bomba aqui de trás estava puxando para frente, né? E o calço lateral do Vira estava mais ou menos encostando, trabalhando muito. Um caldo de encosto estragou no virabrequim. E aí a gente teve que usinar e colocar uma bronzina de encosto que não tem original nesse motor. Isso mesmo. Então aqui dentro, mais ou menos, a posição do motor desse aqui foi mudado um pouco. São muitas coisas pequenas, mas eu acho que... E outra coisa, tem a junta de o O-ring aqui de cabeçote, que é da Comp no Brasil lá, que é um O-ring duplo, assim, que ele tem o friso embaixo, em cima tem que rasgar o cabeçote, tem que rasgar o bloco. E o Brad, que montou o motor, estava dizendo antes, ele estava apaixonado ali, falou que, cara, ele encaixa assim e o cabeçote entra assim que parece que não precisa centrar. Ele centra pelos O-ring, assim. Ficou muito, muito bem feito, assim. Parabéns ao Comp lá no Brasil que fez, vai conquistar os americanos aqui, os caras vão querer, eles já estavam querendo toda essa junta de cabeçote aí. Falar nisso, tem que levar as juntas de cabeçote para a corrida. Tem que levar isso aí. Nós temos que mostrar os produtos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai estar mostrando a junta de cabeçote, vai estar mostrando, obviamente, todas as outras peças que a gente fez aqui, né? Bomba de óleo, muita peça legal. Se for pensar, a gente desenvolveu muita coisa com esse jet ski aqui. E já tem pouco tempo, né? Porque dentro de tudo, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, para muito durante a época do inverno, né? Que não dá para andar, tem muito frio mesmo. E agora aqui dá para mover de novo. Tá, então agora é o seguinte, vamos acabar de montar aqui e eu quero ver esse negócio funcionando aí. Quero escutar o barulho. Vamos escutar ele. O patrão tá aqui dizendo assim, ó, bota mais pressão aí pra nós. Agora o Felipe tá pensando como botar mais pressão. Ô, já sei, ó. Vamos pegar o wastegate e trancar fechado. Vamos ver o que dá, dá. Cara, a gente nem tem mais wastegate aqui. A gente fechou por... Muito bom, Denis. Foi pro 10, hein? Foi pro 10, nota 10. Por quê? Ele falou que tirou os wastegate, gostei. Resolvido o problema de pressão. Pode mandar pra ele, ó, tá resolvido. Quero ver segurar agora em cima. É isso aí. Esse aqui é o cavalo chucro. Quero ver. Agora é a hora de funcionar, só que aqui o nosso amigo Denis andou caindo um tombo de patinete aí, deslocou o ombro, quebrou, sei lá. Tá ruim o braço, tá um pouquinho torto. E aí tem o Luiz aqui pra carregar o tombo. O Luiz hoje tá de... Tô até apertando aqui, né? Pensando no bruxo aqui. Abre, molha tudo, né, mano? Mais pra agora fora. aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá tudo montado, ó. Respira no lugar, admissão, os injetores, tudo montadinho. Agora é aquela hora assim do pânico, né? Tudo zero, a primeira partida. Primeira é dar aquela partida sem funcionar, testar. Na verdade vamos ligar a bomba, vamos ligar tudo agora para testar sem vazamento. E aí se funcionar aqui, tem que acertar o mapa ainda, mudou os injetores. Então ansioso já. Dá para ligar a ignição, né? Quer ligar enquanto tá abastecendo. Pô, tu nunca viu as coisas lá no posto, lá, não pode ligar eletrônico no telefone, né? Deixar o veículo desligado. Estamos chegando lá, calma, estamos chegando lá. Tá, isso aqui é gasolina normal. Não, acabou o C85 que eu usava, não tem que usar um E85, que é a diferença do C85 do C85 da BP, que tem 15% de gasolina meio que de corrida, enquanto que esse aqui é só entre 51 e 85 de etanol, então o resto é uma gasolina comum assim. Qual o tamanho do tanque desse bicho? Ah, grande. Mas não precisa encher tudo porque... Esse aqui só tem 5, né? Tem 5. Tinha um pouco antes, dava pra entregar o livro. Quer botar o 5 ou não? Não? Não precisa, vamos pra agora. Funcionou, cara! Com a chave, olha que tecnologia. Agora bota no pulso se tu cair. Desliga. Vamos testar a bomba de combustível aí, então. Se buscar no vídeo, toda vez acontece isso. Toda vez que vai ligar a primeira vez, a gente perde, esquece da chave. Nunca vi, né? Pressão de combustível. Vamos baixar a pressão, tá 70 PSI, eu botei pra 43 agora. Não, 16. 16. Tá vazando. Bateria boa, hein? Vai, quase. Passou? Ó, sobe um pouco, mais. Mais não.
aqui, o quê? 13? 9,16. 9,16? Tá. Baixamos a pressão de combustível, estava 70 PSI antes, estava com os bicos, faltava bico, agora temos bico. Zero. Porque essa bomba é uma merda, né? Tá na bomba original ainda, né? Tá, e tu não prefere deixar ele pegar mais RPM? Pra em vez de dar menos Não sei o que é menos pior. revoluções? Acho que é, né? Ó, pelo menos a compressão tá mostrando boa aqui, ó. Ó, 94, mostra aqui, ó. Que é o teste de compressão relativo, motor zero, ó. 99, 96, 100 e 94. A relação... Qual que é o cilindro forte, então? É o 3. Sim. Então o 3 já bota 3% de combustível, meio grau, ponto menos. Tá, vamos dar uma partinha, então. Só, vai ficar de olho. Deixa eu... Não, pressão de óleo dá pra ver. Luiz, fica aqui no teclado, qualquer coisa... Qualquer coisa, precisa mexer alguma coisa. Mexer no combustível, porque agora os bicos ali, pega a região de vácuo ali, galera. Partiu. Bota um pouquinho mais de borboleta ali. Um pouquinho de borboleta. Não tô vendo a sonda se ele... Por que é acelerado. Ah, quando tem a borboleta é super aberta, né? Não, Por isso tá com mas- dificuldade de ligar. Não, eu tô ver. Na verdade, não. Olha só, de abertura agora, tá? Ela tá com 7%. É como se tivesse borboleta no fundo ali, ó. Vamos calibrar. Certo? Aí eu... Mas olha a atenção que tá dando aqui. Cara, que estranho. 7%? 7% borboleta. Mas é o que tava ali. Então, tem alguma coisa. Será que é aberta na dimensão? Tu não trocou a borboleta? É a mesma? É a mesma. Não, teria que ser um negócio muito grande pra. É, tipo, faltou um injetor, assim, sabe? Não, Um tratão de ar, peraí. violento. Eu sempre esqueço, mas quando o cara vai funcionar um negócio depois de mudar tudo, tem que botar um limitador no motor. Tipo uns 4.000 assim pra não fazer merda. Ah, ele é uma válvula, um negócio ali, ó. Tá faltando um bagulho. Não, mas no antigo não tem. 4.000. Aonde tem o buraco? Entre o meu dedo. Ah, é o MAP. Talvez o MAP original. O mapa original. Aham, tem um redondo e um parafuso. Não, tem dois parafusos, um de cada lado. É, o MAP original. Um de cada Não lado. tá na borboleta, na aquisição Não, antiga? esse aqui. Ah, é, tá aqui, ó. Caramba. É, por isso que ele não queria ligar, né? Nós vamos ter que achar a admissão de Eu plástico. fui procurar no controle e não achei. Tá? Sim, então. peraí Alguém que deixa o eu dedo aqui, então. Peraí. Não, vou Mas botar Não, a fita, não, calma. não. Você vai puxar também. Não! Gente, pelo amor de Deus. Não, é um licença. mapzinho, vamos pensar. Pelo amor de Deus, não vou fazer Não, isso. olha. Viu? Ah, é uma borracha. Ô, Tu pega no amarelo. A gente não vai levar o amarelo mesmo? Não, não, espera. É a mesma? eu ia tirar o molde e fazer uma tampinha de alumínio. Não, mas calma, vamos. O do amarelo é o mesmo? É o mesmo. Tá o buraco do mate aqui aberto. Bom, nós vamos olhar o resto então. Por isso que eu não tava querendo pegar, tava na verdade como se fosse um borboletão aberto. Esse motor não, eles são chatos pra isso. Então, deu pressão de óleo. Carregou a bateria. Tá lendo a temperatura do ar, intercooler. Os caras mandaram. Ah, eles mandaram a Eles mandaram, borboleta tá e aqui o o mapa. map do 1.9, ó. No velho. É. Felipe, eles mandaram junto com a borboleta aqui, ó. É que eles mandaram montado aqui, ó. Eles mandaram o map da borboleta que a gente ia usar, na verdade. A gente remontou o jet ski branco aqui, ó. Em parte, né? Falta admissão. Agora, nós recebemos a admissão de volta e a gente não tá achando a admissão. Ó, tá todo praticamente montado aqui o motor, ó, escapamento. O que eu fiz? Eu tinha comprado zero pra tirar o cabeçote dele, né? Porque
Porque esse jet ski foi quando eles anunciaram que ia sair 1.9, eu comprei ele para tirar o cabeçote e botar lá. Só que aí nesse meio tempo, até ficar pronto, a Yamaha começou a vender o cabeçote, né? $1.100 vende o cabeçote inteiro, montado com comando, com tudo. É muito barato assim, comparado com o que outros cabeçotes são, né? E aí a gente tirou o cabeçote para botar lá, fizemos tudo. Agora que tá ficando pronto, nesse meio tempo a Yamaha começou a vender, eu já comprei as peças tudo, tô montando isso aqui de volta todo original. Se tiver alguém que tá assistindo o vídeo aí, ó, me chama porque eu vou vender esse jet ski aqui, vou ficar com o amarelo e com o de corrida aqui. Na verdade eu preciso de dois jet ski, um de resgate, sempre um de corrida, né? Mas esse aqui eu vou vender, nunca foi pra água, o motor aqui só tirou o cabeçote, botou um cabeçote zero, mas tá zerinho mesmo. Se alguém quiser me avisa aí, tá disponível a venda aí. Ó. Pega o teclado aí. Tá, também. Vamos adicionar? Momentos de tensão. Tá, vai girar 9.000 não? Tá. Ó, assim. Faz essa cordinha aí, não vai engolir a cordinha. Tira essa cordinha fora aí. Tá, peraí, não tá ao vivo aqui, essa mudança que não tá ao vivo. Deixa eu gravar só pra gravar. Agora estaremos ao vivo. 3, 2, ao vivo. 3, 2. Tem uma coisa aberta de óleo aqui. Encheu o carro de óleo. Mijando óleo aqui, ó. Um bloco, uma coisa assim. Sabe o que é esse? Dois. Cabeçote tem aquela galeria de óleo que vai pro respiring bottom e não foi tampado. Respira onde? Não. O cabeçote do 1.9 tem uma galeria de óleo pro interno para ir no esticador da correia, tá? Tinha que ter botado um tampãozinho ali em algum lugar. Eu não sei se não é por baixo. Não sei se não era por baixo. Eu me lembro que é uma lateral. Sim, mas é que ele vai vazar e fazer assim. É aqui, ó. E vem o óleo dessa galeria pra cá, ó. E sobe pra esse furo aqui, ó. Mas olha, acho que é nesse furo que tá vazando aqui. Talvez seja só esse furo, se a junta deu sorte aqui. Entendeu? É, eu vi um mijo reto assim. Então aqui. É esse furo aqui, ó. Esse cabeçote, ele tem um... Esse é um cabeçote 1.9, ó. Que é exatamente o que a gente botou ali. No 1.8 ele vinha uma galeria de óleo aqui pro esticador da correia por fora, aqui assim, e aqui dentro. No 1.9 eles fizeram uma galeria interna que vem por aqui, vem pra cá e vem aqui, ó. E a gente tinha que tampar esse furinho aqui ou aqui dentro, não sei. Pega um macho fininho, Então, teria que botar um tampãozinho aqui agora. Pra tampar aquilo ali. Só deixa eu pegar, tem a jantorinha aquela? Onde é que tá? Aquele junta não, eu quero levar ela. Ah, sim, mas pega ali só pra ver se a junta veda aqui, ó. Porque se não veda, nós temos dois problemas. Porque a junta tem que vedar isso aqui, ó. O turbo na lenta fica soprando a 9.000 RPM. Pra ter uma ideia, o cara sopra um vento e o negócio aqui. Isso aqui é o zorrinho que tem, né? A junta. Mas essa junta, ó. Esse furinho aqui, ó. Ele passa pro bloco. Né? É a alimentação que ele vem do bloco, na verdade, né? Pra passar o olho ali. Tá certo, então. Então, na verdade, é só tancar aqui, ó. Porque daqui, ó, ele vem pra... vaza pra fora. Onde é que tu acha que tá vazando? A junta tá fora aqui, ó. A junta você enxerga a junta ali. A junta passou.
Passou o quê? A junta você enxerga ela aqui, ó. Você enxerga a junta aqui. Ah, não, é fora. o contrário, ó. Não é essa aqui, ó. É aqui, ó. Vira pra cá. Não quer tirar ela daí? Não quero. É aqui, ó. Tudo bem, mas mesma Você coisa. você enxerga esse lábio da junta. Não. Sim, mas o lábio tem que estar aqui, né? Essa parte é maior. Ah, é todo esse lado que tu enxerga. É. Então tá, então ela tá fechadona aqui, beleza? Não vai vazar pra fora. Não. Porque ele passa pra cá e só tem que tampar esse furinho. Isso. Porque esse furinho aqui, o 1.9, eles fizeram por aqui a alimentação de óleo do hidráulico, do ajustador da corrente. E no 1.8 esse furinho aqui. é o óleo pro hidráulico da corrente, aqui nós botamos mecânico. Tá, daí vai ter que botar um... Não, eu vou fazer um rosca. Faz uma rosca e bota... Fazer um rosca, botar um Ah, é parafuso. por isso que saiu tanto, é pressurizado ali. Pega. Ah, então é fácil. Cuida pra. Vamos levar isso aí junto pra mostrar lá. Ah, esse cara aqui. Tinha mais alguma coisa que junto, a gente fez essa junta pra casar, fazer esse swap de cabeçote do um com o outro. Né? Ah, menos mal, então é fácil de consertar. Cara, ficou bonito, os 4 cilindros funcionando com compressão. Esse motor a gente fez um negócio diferente nos pistões, que a gente aumentou a folga, mas a gente... Entendeu? Porque esse aqui era os pistões bela velho, ó. A gente montou com pouca folga, ele tinha 3 de polegada, assim, 3 milésimos de polegada, e ele agarrou tudo aqui, ó. E aí, agora a gente montou esse motor aqui com mais folga, mas a gente fez um tratamento cerâmico, um tratamento, não sei se chama abrasivo, digamos assim, que é grosso assim, que ele a folga chega a zerar assim, então e aí quando tu tem que bater o pistão para dentro, teoricamente ele fica zero de folga assim, porque ele ficou com uma camada grossa assim de uma camada grossa de cerâmica, digamos assim. E quando o pistão começa a mexer, ele gasta onde é que tem muita pressão, mas ele fica praticamente zero. Então o pistão não faz mais esse barulho aqui que chama de canequial, porque quando tem folga, o pistão faz assim, e eu estou exagerando, né? O pistão dobra assim um pouquinho e fica fazendo assim, ó. E quando ele está fazendo esse movimento, o anel fica um pouco enviesado e aí ele não pega bem reto na parede da camisa. E quando tu faz ele assim, ele fica pegando como se fosse uma quina do anel. E aí ele perde vedação fácil e aí acontece esse tipo de coisa. Então, só de o pistão ficar reto assim, ele melhora muito a linearidade do pistão na camisa e a chance de arranhar, obviamente, é muito menor. E ainda assim a gente aumentou a folga para ele não agarrar assim. Então, esse é um detalhezinho desse motor aí que ficou bem legal. Tá tudo funcionando, os EGT. Vou dizer que dos problemas o menor até. Foi praticamente só um detalhe. Tem pressão de óleo, pressão de combustível, os injetores, a gente botou mais. Não deu para botar a bomba de óleo, porque com todos os problemas que está acontecendo no Brasil, tudo atrasou, obviamente, né? E a gente não precisava de umas engrenagens lá que o pessoal da Indutec estava fabricando, não deu para enviar, obviamente. Mas logo em algumas semanas a gente vai poder fazer isso aí. Até uma coisa que está muito foda, assim, a gente não está conseguindo nem pensar direito, assim, no que está acontecendo no Brasil, assim, vou até te falar uma coisa assim, isso aqui pra mim está sendo até eu tô 14, 18 horas por dia envolvido em ações para o que está acontecendo no Brasil lá, sejam as ações que a gente está fazendo aí para ajudar os funcionários, os nossos funcionários, como é que eles estão todos bem, infelizmente, mas tem muita coisa de empresa que a gente está tentando já preparar para quando retomar e poder acessar o prédio, porque nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a água está 1,5 metro lá na Fueltec e a gente não conseguiu entrar no prédio. Até vou te falar assim que para mim até vim um pouco aqui atrás e sair um pouco do escritório, sair um pouco da frente ali, me ajuda até a dar uma ligada assim um pouco, porque até quem me conhece aqui sabe que eu fico muito conectado e muito difícil de não me preocupar, digamos assim. Eu estou muito preocupado com essa situação, com todas as pessoas, com todos, né, o que está acontecendo lá, então para mim até isso aqui é um pouco de distração, sabe, assim, às vezes é necessário, sabe, até recomendo, assim, se vocês aí que estão no Rio Grande do Sul, se estão assistindo esse vídeo, é porque vocês também estão precisando um pouco de distração, um pouco de alívio, assim, que seja um entretenimento, digamos assim, e eu acho que é um papel importante, inclusive, da minha parte, não falhar nisso, sabe, porque tem muita gente que realmente acaba curtindo e precisa relaxar um pouco assim, assistir alguma coisa que dá uma alegria no meio de tanta tristeza, tanto desafio que está acontecendo no Rio Grande do Sul especialmente. Então, e inclusive esse episódio especialmente, vai ter muita gente de jet ski assistindo, né?
vocês foram incansáveis aí. Quem pegou um jet ski e botou na água no Rio Grande do Sul lá pra conseguir nas ruas, né? Pra resgatar as pessoas, assim, ó, eu tenho dezenas e dezenas de amigos, assim, ó, eu vou contar, eu acho que uns 20, pelo menos, amigos meus próximos que eu sei que passaram os dias e dias resgatando pessoas com jet ski na água, estragaram o jet ski, bateram, não se preocuparam com isso, porque estavam resgatando. Até o Jonathan Stressino, um grande amigo meu lá que tem uma oficina, ele comentou comigo que ele resgatou 40 pessoas na noite do domingo, se eu não me engano, ou na segunda ali, perto da Flotec até, e resgatou crianças, assim, uma coisa assim, uma experiência que ele nunca mais vai esquecer, assim, que ele estava comentando, mas ao mesmo tempo é um sentimento muito gratificante, eu acho, para quem também resgata, para quem consegue fazer essa boa ação, imagina, salvar uma vida, salvar isso aí, quantas pessoas ficaram eternamente gratas a vocês aí. Então o meu agradecimento especial também do time dos jet skis, dos barcos aí, quem pôde despender o seu tempo e arriscou a vida, inclusive, para poder salvar tanta gente. Então, muito obrigado aí. E uma coisa até, a gente estava batendo um papo aqui, o Denis até estava contando que muitos anos atrás a tua oficina no Rio encheu d'água, né? Encheu d'água, meu oficina 18 também. carros ficou embaixo d'água, né? 18 carros lá. E eu e meus funcionários lá, como ficando tirar água, não tem muito o que fazer. Né? E agora o que aconteceu até na Flotec Brasil, vários carros ficaram embaixo d'água, né? Entre eles a Mercedes do Senna, né? Eu comentei. É uma infelicidade inacreditável, né? Tipo assim, mas não é o mais importante, né? A gente está muito mais preocupado nas vidas e digamos assim, dá para recuperar. Né? Não é irrecuperável, entendeu? Vai ser um saco, mas isso é o menos prioritário. Mas eu fiz uma coisa que eu já antecipei que vai acontecer, provavelmente quando vocês vão estar vendo esse vídeo já deve estar acontecendo. Cara, tem milhares de carros que ficaram embaixo d'água, mas milhares, assim. Alguns são carros de coleção, caríssimo, mas, cara, tem o cara que tem o golzinho dele lá, que é o carro de trabalho do cara, sabe? O carro que o cara sofreu para comprar. Então, assim, eu comecei a juntar, algumas semanas atrás, um grupo de pessoas no Brasil que estão interessados em por solidariedade, ajudar esses carros a serem restaurados ou arrumados, assim, ou não sequer serem limpos, digamos assim, apropriadamente, que o motor possa funcionar de volta. E eu fiz uma lista, assim, eu consegui reunir aí dezenas de empresas interessadas em fazer isso, muitas delas voluntariamente, muitos como negócio também, porque também cada um vai ter a sua maneira de contribuir, né? Uns vão contribuir com a boa vontade, outros vão contribuir com o trabalho. Então, assim, a gente vai ter aí nas próximas semanas equipes do Brasil inteiro vindo para o Rio Grande do Sul para tentar salvar desses carros aí, especialmente das pessoas, assim, que vão ter a maior dificuldade, sabe? Até a Mercedes do Senna não é nem como é que eu vou dizer assim, a principal prioridade, porque aquele carro já precisava de uma restauração quase mais completa. Eu estou mais preocupado, assim, até literalmente com os funcionários, assim, da Flotec que perderam, acho que foram, eu vou chutar uns 30 carros, assim, de funcionários da Flotec, que a gente está tentando pela Flotec intermediar que sejam arrumados, assim, sem custos para esses funcionários aí. Isso junto já com a ação que a gente fez aí de arrecadar doações para os funcionários que perderam tudo, né? Nesse momento a contabilização tá tipo 17 funcionários que perderam tudo. Os caras saíram com a roupa do corpo, assim, muitos de casa, e a água devastou a casa deles, assim. Então a gente conseguiu reunir, assim, não sei o valor que está no dia que está saindo esse vídeo, mas até o momento já passou de R$500 mil para essas famílias. Além disso, eu doei, vocês viram nos episódios aí de semanas passadas, eu doei o valor que eu nem sei quanto é que é ainda, mas eu já doei o valor antecipadamente que foi da venda do Opel. Todo o valor que eu vou receber dessa venda vai ser doado para essas famílias também, que é uma maneira também de contribuir, sem falar no nosso, digamos assim, prejuízo que a gente está correndo atrás na empresa, assim. Foram milhões, assim, de prejuízos se for contabilizar tudo que foi embaixo d'água, tudo que perdeu, o prédio novo, né? Uma lástima, assim, recém tínhamos inaugurado ali, quanto que a gente vai precisar trabalhar. Inclusive eu tô angustiado aqui nos Estados Unidos porque eu não consegui viajar ainda para o Brasil, tô gravando esse vídeo antes de ver a minha viagem, mas provavelmente quando vocês vão estar assistindo esse vídeo eu já vou estar no Brasil. Eu nem sei a ordem que vai sair esse vídeo, mas eu já vou estar provavelmente no Brasil participando da recuperação aí dos prédios, dos negócios, de tudo que precisa para fazer agora, dar a volta para frente. Então, não é fácil, não vai ser, digamos, não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir, sabe? Eu digo a gente, o estado inteiro, assim, o país inteiro, porque o estado ser
devastado como ele foi, assim, afeta o mundo inteiro. Então, assim, olha até a própria Feutec, assim, aqui nos Estados Unidos a gente está preocupado agora como é que vai dar continuidade à disponibilidade de produto. A gente vai ficar não sei quanto tempo sem fabricação. Felizmente aqui nos Estados Unidos a gente tem um estoque que atende por alguns meses, então, mas muita gente inclusive depende da Feutec, depende da gente não só como funcionário, como terceirizado. A gente tem 250 funcionários diretos, mas a gente tem milhares indiretos e centenas de milhares numa extensão ainda maior de clientes, assim. Então, todas, eu digo assim, não importa o tamanho da empresa, tem empresas que tem 2 funcionários, que também é muito importante para a economia, porque milhares de empresas de 2 funcionários fazem a economia girar. Então, assim, levantar a economia agora, depois dessa catástrofe, é um desafio, assim, para nós empresários e para quem puder ajudar, assim, suportar as empresas locais, suportar as empresas, assim, do Rio Grande do Sul, se puderem contribuir para elas, assim, de várias maneiras, assim, consumindo os produtos ou ajudando na recuperação dessas empresas. Você tem uma empresa que faz aí móveis, tem uma empresa que faz limpeza, janela, equipamento eletrônico, por favor, assim, considera a solidariedade de ajudar alguma empresa gaúcha a reestabelecer, porque a economia realmente precisa dessa força aí precisa dessa força aí de toda a comunidade mundial, assim, né? A gente tem muitas empresas aqui nos Estados Unidos, inclusive, que estão doando para o Brasil. Eu aqui mesmo até achei que a gente não conseguiria mandar mantimentos aqui do Brasil, a gente está conseguindo mandar. Tem empresas que nem a US Closer aí do Paulo Socatelli, tem outras empresas que também estão fazendo envios direto de mantimentos e de roupas e tudo para doação no Brasil. Então, assim, é um movimento mundial, assim, para a recuperação do estado, sabe? Cada coisa vai ter o seu passo, sabe? Primeiro, obviamente, as vidas. Depois que passou a enchente, tem a restauração das casas, das vias, da economia, das empresas, e depois se vai correndo atrás, digamos assim, do voltar ao ritmo normal. E ainda muita gente está passando por uma situação traumática, sabe? A gente tem que considerar também que precisa acompanhamento psicológico, que precisa, assim, um suporte tanto da empresa quanto da família, psicológico. Então, cara, é um pós-guerra isso aqui. Vai ser um pós-guerra por um bom tempo, assim. Eu diria que como a economia vai reagir é muito difícil de entender ainda exatamente. Pode ser que o aquecimento gerado por esses movimentos de reconstrução vai mudar no mínimo a economia. A gente não sabe se vai mudar para melhor ou para pior, não importa, vai mudar. Então estamos que, assim como foi o Covid, assim que a vida mudou de muita gente, agora de novo a gente tem uma catástrofe em menos de 3 anos ali, novamente, sabe, que está mudando a nossa vida de alguma maneira, que a gente precisa se adaptar. Então fica essa minha mensagem também. Acho que com certeza vocês de alguma maneira estão ligados ao que está acontecendo aí, precisam estar a par, sabe, e podem contribuir. Se não, também estão diretamente envolvidos. Então, essa é a minha mensagem. Atrapalhei o trabalho deles aí enquanto eles estão fazendo isso. Achou as fraldas? Achei, mas eu vou sugar com o nosso sugador, tirar o grosso, porque tem uma piscina aqui, ele olha. É sim. O balde aquele. Nosso trocador de óleo. Esse é o que eu comprei pro jet mesmo. Exato. Isso aqui é o sugar. Isso aqui é da maneira que troca óleo no jet. Tu suga uma bomba que suga o óleo e bota no tanque ali. Então a gente tá pegando todo o óleo que tá embaixo do casco agora pra sugar. Porque amanhã a gente tá indo pra Miami e eles têm que viajar ainda de noite, amanhã de manhã, né? E então vamos nos ver no Hidrodrags aí. Daqui a pouco a gente chega lá. Go ahead, call me crazy.
Drags aí, vocês viram aí a primeira funcionada do motor. Tem mais um drama no meio dessa história aí que só o Diego aqui viu e o Denis. Vamos chamar o Denis aqui pra vocês entenderem. Agora é o seguinte, né? Foi barbada vir, né? Foi fácil, Então, tranquilo. Conta aí a história que eu fiquei bravo contigo agora. Ficou bravo porque, na verdade, a gente funcionou o jet, eram 4 horas, né, na empresa. 4 da tarde. 4 da tarde. Aí ele deu um vazamentinho. Aí o Anderson, não, eu tinha que ir embora, né, pra resolver algumas coisas. Falei, vai que a gente vai vedar esse pequeno vazamento. Só que o vazamento era um pouco maior, depois que a gente vedou de cima tinha um embaixo. Sim, aí era 9 horas da noite, eu recebo uma mensagem do Felipe, posso te ligar? Puta, fudeu, né? O Felipe poderia me ligar, porque o mais que gosta de resumir a história, né? Aí o Felipe me ligou e disse, Anderson, é o seguinte, ó, cara, vazou o óleo, fudeu, tem que tirar o motor pra arrumar, já é 9 horas da noite. Eu disse, não, eu falei, Felipe, meu, relaxa, porque nós não vamos correr, a gente nem conseguiu testar o jet, nem botamos na água ainda, então vamos amanhã, vamos expor o jet, não precisa funcionar, e deu, né? Aí desliguei, nem carreguei minhas coisas, tipo, fiz minha mala lá, nem levei capacete, não levei nada assim. Aí eu chego de manhã, o Diego que tá filmando aqui, inclusive, falou pra mim, tá sabendo que os caras viraram à noite pra tirar o motor lá, aí tu resolveu, o Felipe te falou pra não tirar, cara, resolveu tirar ainda. Aí assim. Não, quando o Felipe me ligou de volta pra avisar pra não tirar, na verdade já tava admissão, escapamento desmontado, porque eu falei, eu vou desmontar e vou tirar esse vazamento. E aí fiquei... Eu até brinquei com a Marina, falei, Marina, tomara que as câmeras da FT não estejam filmando, porque se filmaram, eu dancei, eu gritei, eu dei risada, não, mas... é o seguinte, virou a noite, virei à noite. 5 da manhã, que hora acabou? Eu acabei, era quase 4 horas da manhã. Ah, tá tranquilo então. 4 horas da manhã, tava tranquilo, nós ia carregar ele 5 pra vir, então 4 horas da manhã eu acabei. Deu pra ir pra casa, tomar um banho e voltar. Fui em casa, tomei banho, peguei roupa, voltei. Mas e tá com o braço machucado ainda. Tô com o ainda. braço torto ainda, mas valeu a pena. Não. Valeu a pena por esse sorriso diante do que você sabe que você tá, todo mundo passando lá, mas você, eu acho que, como muitas pessoas queriam, foi um jeito que eu tive pra ver um pouco desse sorriso, porque nos últimos dias, como todo mundo viu em outros vídeos, aí o Anderson todo mundo e o Anderson tenta se segurar, tá respirando, né? Tenta se segurar e eu vejo ele se segurando e, sabe, se controlando por causa das outras pessoas que dependem dele. Então ele... Como eu vi um comentário de uma pessoa lá que botou assim que bom que você é um empresário realmente, porque eu vi isso em você se segurando por causa dos outros que dependem de você lá atrás. Sim. Então foi um jeito simples que eu tinha, mas para ver um pouco desse sorriso e funcionou. Obrigado. Tá bom? Valeu. Não, olha, vou te falar assim, eu tava assim achando qualquer desculpa para não vir assim, porque é um final de semana trágico, né? Assim, imagina assim, a gente perdeu o estado inteiro, a empresa está embaixo d'água, um monte de gente próxima, funcionários, perdendo tudo lá e só que eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu não posso me dar eu não posso ter uma folga esse final de semana, porque eu não posso me dar eu não posso correr o risco de não reerguer essa empresa. Sim. Para algumas pessoas que comentam algumas coisas que a gente sabe que tem na internet, isso que vocês estão vendo aqui, tá tudo montado aqui, é pelo seguinte, atrás desse cara, são quantas pessoas no Brasil? 200 no Brasil. São 200 no Brasil, 200 aqui. Fora, tanto 50 aqui, né? Quase 50 aqui. Fora isso tudo, são revendedores, são mecânicos, como os muito colegas que eu conheço, mecânicos. Então são pessoas que dependem do que ele construiu, que é a FUTEC, essas pessoas dependem dele. Então se ele se entregar, e cara, aí agora é o não seguinte, dá. Se o cara tá afundado numa enchente assim, para de nadar, tu morre. Então, assim, agora é a hora que a gente mais precisa de esforço para trazer a empresa de volta, porque o cliente falou, não é uma empresa só, quantas milhares de famílias dependem disso. É uma ramificação enorme de todo mundo que precisa hoje da FUTEC, consequentemente de você e de todo mundo que está nessa empreitada junto para conseguir reerguer e vai dar tudo certo. Uma mensagem que eu dou também é a seguinte, isso aqui a gente está usando o exemplo de uma empresa, né? Mas, cara, são milhares e milhares de empresas que estão embaixo d'água e vão precisar de todo o esforço dos funcionários, dos donos, do governo, da solidariedade das outras empresas. Então, assim, suportem alguma empresa e alguma família que está sofrendo. Isso vai ser muito importante. Vai começar o evento agora aqui, ó. Vamos embora.
Agora o evento aqui, então, vou explicar um pouquinho. Esse aqui é o maior evento de arrancada de jet ski do mundo. É muito bacana, assim. E por incrível que pareça, não tem muitos, né? Esse evento ele aconteceu uma vez por ano, todos os anos, e agora ele está acontecendo 2 vezes por ano já. Eu vou dizer, grande parte de influência nossa. Aí nós somos um dos patrocinadores do evento e estamos muito envolvidos de querer crescer esse mercado. E eles ano passado ele era um local perto de Orlando e esse ano eles fizeram aqui no local perto de Miami, que é em Boca Raton. E vou dizer, o espaço aqui é fantástico, assim, tem todos os estandes aqui dos outros expositores e esse espaço aqui para as equipes. E eu acho que tem mais um espaço para lá das pessoas onde é que eles ficam assistindo também. Aqui, pelo que eu entendo, é praticamente as equipes que param o jet ski. E o evento consiste no seguinte, na sexta-feira, acho que teve treino ontem, não vi. Hoje eles fazem as categorias mais lentas, só que quando começa uma categoria, ela vai nas chaves eliminatórias e a mata-mata até a final e acaba essa categoria. Então é umas 2, 3 horas correndo. O jet ski praticamente larga ali, acelera um com o outro e já volta, espera a próxima bateria, que é alguns minutos, então não dá nem tempo muitas vezes de fazer muita coisa. Entre a semifinal e a final, eu acho que eles nem desligam quase o jet ski praticamente, eles ficam realmente parados ali já esperando a final. E então hoje vai ter essas categorias mais lentas, digamos assim, né, que são as de entrada, e depois vai ter as categorias mais rápidas ali, que são amanhã, que começa de manhã com a de velocidade final, né? E depois volta para arrancada e aí vai realmente as categorias ilimitadas, assim. Seria a categoria do meu jet ski que é limitada pelo regulamento, então é mais ou menos essa estrutura. Ó. Pela primeira vez agora tem um pinheirinho de arrancada. Então eu não sei como é que tá funcionando bem, mas eles largam ali, aceleram até aquelas boias ali que dá 200 metros e quem fizer o menor tempo, incluindo a reação, é que nem arrancada de carro mesmo, ganha. E aí eles ficam esperando ali atrás, tipo o alinhamento, ó. Então, basicamente, eles chamam qual que é o próximo e como é que vai, ó. Different tube set, different fitting. We have different impeller that we have not released yet. The exhaust is all the same. Different air intake that we're going to be bringing out very soon. Similar stuff. That's a Yamaha. Yeah. The one bad news about the 1.9 is this is 4 holes here, right? Right. And get into a big one, right? Right. The 4.9 is only 3 holes. They join these 2 together. Really? Bad news. Like you can literally see that the same diameter here is the same as this. So. But you're saying that this bottom is the same. It fits the boat. Yeah, this is the same. Yeah. Is the gasket? Gasket's the same. Yeah, it's okay. But because this is like a big hole here. Right, that's right. It's a big hole, so. But this actually the comes design, in 4. The design of it, you don't think it's not as good. But this comes in 4. If you look this diameter, it's 4 holes. Yeah, it carries 4 separate channels to this point. Yes. But these just dump together like right here. Yes. Okay. On the 1.9 is only 3 holes. You look under, it's 3 holes only. So the tuning is not as good, I don't think. Yeah. So maybe that opens a business of making this part for 1.9s. You know what I mean? Because this is going to be a restriction on the 1.9s. That's an idea, yeah. That's an idea. We had casting. Yeah. Have to get casting. Ele é o dono da Riva, esse cara aí, que é o Dave. E Riva é uma empresa, assim, para quem mexe no negócio de jet ski, sabe? Os caras são gigantes, sabe? Tem décadas, assim, de liderança e são referência. É muito legal ver os caras aí. E eles reconhecem a gente. O cara ficou horas ali no nosso stand antes olhando as coisas que a gente está fazendo, os cárteres, as coisas assim, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um negócio com eles aí. Eu acho que vai ser legal. Hey, how are you doing? Good to see you. Nice to see you again. Yeah, thank you. Everything fine? Yeah, everything good? Good. Beautiful. Thank you. Aí aqui o Fiesel.
Deixa eu perguntar uma coisa. Fiz o que faz os intercoolers, as peças. Até, deixa eu falar um negócio, ó. Sapinho, né? Sérgio Sapinho, é o cara que me ajudou. Ele que me botou nessa cachaça aqui, eu tenho que reclamar dele, na verdade. Por causa do Sapinho que eu tô nessa droga agora aqui de jet ski. Eu era um cara tranquilo, só gastava com carro e aí fui dar aquela volta naquele jet ski turbo dele lá. Perdi as estribeiras, construí um jet ski ali sem noção, ali, tudo que dá, o absurdo, né? Tanto que esse jet ski é literalmente assim, é o mais absurdo que existe na face da Terra. Até pode não ser o mais rápido, porque tem alguns que são feitos especialmente para isso, mas é um absurdo, assim. Mas brincadeira à parte, o Sapinho é um cara que me incentivou a entrar nessa parte do jet ski. Ele vinha botando pilha há anos, assim, há anos. Ele corre de arrancada também, então, obviamente, ele usa Feutec há décadas, assim, um parceirão. E ele é um cara muito, muito inteligente, assim, ó. Ele é muito criativo, é um cara que consegue desenvolver soluções, assim, tanto na parte de câmbios, né, que é o principal negócio deles é os câmbios, mas na parte de jet ski ele é precursor no Brasil, assim, de performance extrema, sabe? Tanto que o jet ski turbo dele é o mais rápido do Brasil, eu sou o recordista, posso orgulhosamente dizer que eu andei 99 milhas por hora no jet ski dele, acho que até agora ele não me bateu o recorde. Mas eu botava uma pilha nele e falei, cara, tu tem que ter um negócio de jet ski específico, porque todo mundo te liga, te pergunta, que te conhece, mas quem olha de fora não percebe que tu é um profissional, que tu consegue oferecer soluções de peças, de acerto, de construção, até motor ele consegue fazer, ele faz lá, né? Então, felizmente ele abriu agora a Fly Jets, que é a empresa dedicada dele para justamente essa parte de jet ski. E eu estou muito feliz, assim, quero incentivar. Então, assim, quem quer mexer no Brasil, um jet ski, assim, e quem quiser uma indicação no Brasil de um preparador de jet ski de altíssima performance, eu indico com toda certeza 100% Sapinho, Fly Jets aí. Os caras, inclusive, eles são revendedor da FIS ou de várias empresas no Brasil, então vai ter várias novidades aí, muitas peças no Brasil, e instalações, serviço e, acima de tudo, suporte, sabe? Os caras sabem o que estão fazendo. Não é assim só comprar uma peça e depois tu te vira como é que tu faz. Então, fica a dica aí. Um parabéns, Sapinho. Fico feliz que tu escutou meus conselhos aí. Deixa eu dar a camiseta pro Fiz. O Fiz aqui é o teu dono. What size shirt you use? Medium. New edition? Thank you. I've heard rumors about this. Yeah. Now it's finally in real life. Yeah. Can't wait to see it. Thank you, man. Appreciate it. We're doing some video and showing some of the events here, and congrats. And this is the guy behind this event as well. It's been the last few years. Yep. You've been pushing, and very, very important. Thank you for bringing these events up. No problem. Yeah. We're working on getting the drag tree set up. Yeah. How's that going? We'll see. They just soaked the inverter. So Fuck. soaked it and smoked it. No. Okay. Yeah, it's part of the game. Yep. So we're gonna throw a generator out there and see what happens. Okay. That's good. Okay. Good luck. Let's get into some racing. Esse é o mais rápido do mundo, né? No outubro do ano passado ele bateu o recorde, 142 milhas por hora. E tem FT, né? O jet ski aqui, ó. Tem Feutec, é turbo. Esse aqui usa 5 kg e pouco, quase 6 kg de pressão de turbo. Faz aí 1.300, 1.400 cavalos. É realmente o jet ski mais absurdo que tem na face da Terra, assim. E orgulhosamente usa Feutec. E esse aqui também é um jet ski animal, ó. Eu até não sei de quem que é esse aqui, mas é turbo, tudo que dá, ó. Eles fazem as customização. Muito legal, muito legal. Aqui o stand da Feutec, né, que vocês já viram. E esse aqui, ó, é um jet da categoria ilimitada, que é, vamos dizer assim, a força livre, a mais alta de todos, de arrancada mesmo. Esse jet aqui foi construído assim com tudo que tem de melhor em tudo. Esse é totalmente arrancado, totalmente fibra de carbono, ó. Olha só. Especialmente a top aqui, motorzão, o Brian, o BK Build fez, Feutec FT550. Esse vai correr amanhã na categoria limitada. Teoricamente, eu para correr, teria que correr na deles aqui. Mas esse aí já é o furo mais embaixo, porque esses caras têm realmente muitos anos de experiência. Agora deixa eu dar uma mostrada aqui, tem algumas coisas. É legal, a gente está mostrando várias novidades, assim, tá todo mundo impressionado. Ano passado a gente já lançou esse cárter para jet ski, né? Que é para os Yamaha, ele resolve todos os problemas de cavitação de óleo para o Yamaha, porque ele tem mais óleo, ele tem 4 ou 5 litros a mais de óleo. O óleo aqui, ó, quando ele está em aceleração, o óleo ele pode entrar aqui, mas ele não sai de novo, então ele pesca melhor. O cárter original ele não tem entrada por trás, então quando tu desacelera, o óleo não consegue mais entrar para dentro do pescador. Só que tem um outro problema muito grave, que os Yamaha eles também têm uma bomba de óleo muito fraca, que não consegue dar mais que 4 kg de pressão de óleo. Para ter uma ideia, 4 kg, um motor que gira 12 mil é muito pouco, né? E a gente fez essa bomba aqui com a Indutec, ó, que substitui a bomba de óleo original, tem a relação de engrenagem certa aqui, regula a pressão de óleo certinho, é uma bomba de corrida, digamos assim, e ainda vai uma bomba de combustível na ponta aqui. Isso aqui os caras estão babando assim, tipo enlouquecido.
E aí a outra coisa que a gente tem, ó, agora também, outra coisa que é interessante que agora o cabeçote 1.9 que eu tive que comprar aqui no meu jet ski para tirar, o cabeçote agora já está disponível. Então esse cabeçote aqui tu consegue comprar na concessionária Yamaha aqui por $1.100, se não me engano, com comando, com tudo assim, ó. Só que o legal dele é o seguinte, ó, ele é bem mais forte, já expliquei inúmeras vezes, já estão cansados de saber, só que a gente está fazendo para quem já tem ele, já tem um carro, um jet ski 1.8 montado, ele quer botar um cabeçote 1.9, a gente fez essas flanges aqui, ó, que ela converte da dimensão oval do cabeçote 1.9 para a dimensão redonda do cabeçote 1.8, digamos assim. Então dá para usar a dimensão que tinha, trocando o cabeçote para 1.9. Essa é uma flange legal. Outra que a gente tem é quando quiser colocar EGT, né, temperatura de escapamento. Isso aqui é uma flange para espaçar o coletor e coloca aqui o sensor de temperatura de escapamento. Só que a gente fez as duas versões agora, do 1.8 e do 1.9. Olha do 1.9 como o cabeçote é mais perto, ó, você vai igualar os furos aqui, ó, e olha como já fica a diferença aqui, ó. O cabeçote tem um escapamento bem mais próximo os dutos do cilindro do 1.9 do que no 1.8. E aí a gente tem todos os chicotes, adaptadores, né? Então, por exemplo, pegar um jet ski aqui que tem, por exemplo, tira seu original, coloca o adaptador e vai direto para FT. Tem os painéis aqui de adaptação que você fabricar no Brasil pela Replace Parts, né? Isso aqui é para os FZR, por exemplo, isso aqui é para os GP 1800 ou para os mais modernos ali, os FX. Então, também para poder botar FT no lugar do painel original. E agora com esse cabeçote novo, a gente fez uma admissão nova com a TTR aqui, que é uma empresa, tem vários brasileiros que trabalham lá, mas a empresa é em Dubai, né? Que ela é justamente para os dutos ovais do 1.9, ó. Tem a flange. Essa aqui ela já serve para 8 injetores, ó, mas pode vir em 4 tapados se quiser, e aí usa só se um dia no futuro. Ela é reversível aqui, então solta os parafusos, pode botar a admissão para trás ou para frente. Aqui ela pode botar a borboleta original nesses furos, ou pode botar a Bosch 68 Motorsports, que nem eu uso, eletrônica, ou tira esse adaptador e bota uma borboleta maior mecânica, com cabo mesmo, que tem alguns que preferem. Então, essa admissão ficou fantástica mesmo aqui. E ainda um outro produto que a gente está apresentando aqui, essa junta aqui, o ringue de cabeçote, que é do quem faz é a Comp no Brasil, que ela é uma junta de cobre, ó, e ela é feita para servir o cabeçote do 1.9 e 1.8, ela serve para 1.8 e para 1.9 também, qualquer um deles. E tem os O-rings aqui, que corta, tem que botar isso aqui é para botar entre o cabeçote e o bloco, né? E faz a vedação, só que com anéis assim de cobre, de latão, ele não empurra junto, digamos assim, com muita potência, que acaba sendo um desafio também para esses motores. Então essa é mais ou menos a nossa linha aí de produtos bem específicos para jet ski que a gente desenvolveu aí. E aí eu digo, ó, às vezes quando eu comecei essa saga náutica, era bem para isso, assim, vamos se meter no meio, vamos entender quais são as dores, quais são os problemas, descobri um monte de produto, um monte de problema que tinha, e a gente foi trabalhando com algumas empresas para relacionando e solucionando, e acabou surgindo esse monte de produto aí. Então, e para nós até, obviamente o nosso principal negócio é vender ECU, né, vender injeção. Só que acaba vindo tudo junto e a gente pode oferecer um outro produto também, mas a credibilidade que a gente ganhou por entender realmente a dor, entender o problema e achar uma solução está sendo fantástica, assim. Até nessas poucas horas que eu estou aqui no evento hoje, já tive dezenas de pessoas vindo falando, agradecendo pelo que a Fueltech está representando para esse mundo dos jet skis, assim, de altíssima performance. Então, é legal, gratificante essa parte aí. E vamos dar uma passada aqui que eu vou mostrar nos outros stands que está acabando aí, ó. Aqui a parte de válvulas, ó. Aqui que eles têm, ó, essa empresa aqui que está sempre nos eventos aqui também, Pro Valve. Eles têm válvula, tem mola, pratinho, titânio, tudo. Muito boa a qualidade dos caras, assim, realmente é uma empresa também que dá suporte para eles, tem tudo pronto para todo tipo de jet ski. Ali válvula, guia, tudo. Dono ali, gente boa pra caramba. Aqui a parte de camisetas também, ó. Mola, válvula também, outra empresa aí, ó. Tá. Então, legal aí que tem bastante gente apoiando e, obviamente, é um evento menor, né? Uma categoria, se for ver, uma coisa meio quase de nicho, mas isso aqui, daqui ecoa para o mundo inteiro, sabe? O jet ski mais rápido do mundo viraliza no mundo inteiro, então daqui muita gente que tem um jet ski de recreação em casa preparado, assim, que não é com o objetivo de vir competir, acaba se espelhando, né? Ele vai usar o que o jet ski mais rápido do mundo está usando, então é bem assim mais ou menos que funciona a estratégia até da gente lançar e mostrar os nossos produtos. Então vamos ver agora algumas corridas aí que eu estou ansioso para ver como é que vai ser. É o seguinte, quando eles vão arrancar, depois tu olha lá, eles botam o corpo bem para frente para ele empinar menos. Então tu bota o corpo assim bem para frente, fica assim, ó, entendeu?
E aí quando ele arrancou e saiu andando assim um pouquinho, tu vai bem pra trás e estica os braços, assim, entendeu? E aí o corpo vai pra trás, porque aí tu quer botar peso em cima aqui assim pra ele sair, sabe? Ele mantém empinado, digamos assim. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo que ali tem umas boias, ó? Sim. Ali acaba, ó, e ali na branca é metade, ó. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, tá... Vamos olhar na ponta ali, ó. Aí aqui as equipes todas, ó. Cada uma dessas equipes fica aqui assistindo, esperando, assim. E eles encostam os jet skis ali, ó. Os nossos jet ski, é que nós temos tudo eletrônico. Por exemplo, assim, ó. Eles aqui, ó, a maioria dos antigos, assim, antes da Feutec, eles tinham que... Quando eles aceleram, eles não podiam acelerar tudo. Eles tinham que acelerar um pouquinho e dosando, assim. Porque se acelerasse tudo, ele virava, assim. E eles vão dosando e aí tem que acelerar um pouco mais, assim. E eles ainda tinham que mexer num botão aqui pra baixar o hidrojato atrás, que faz o jet ski subir mais ou baixar mais, e a gente consegue fazer isso tudo eletronicamente, então consegue fazer pela Feutec o programa, porque ele vai como se fosse acelerando um pouquinho menos no início, acelera tudo e muda o hidrojato aqui e vai pra lá. Isso a gente consegue fazer eletronicamente. O jato... ele vai? Hã? Agora ele vai? É, pelo menos. Bendiciones, papi, mira. Dale un huevo, deja tocarme. Quem veio visitar, prestigiar aqui o Marco Pisa, esse cara aqui anda muito bem, anda de circuito com os BMW, o que mais tá andando? Tudo BMW. Tá andando bem, campeão 2022, 2023. Cara, olha esse capacete que legal, mano. Ó, logo, muito bom, parabéns, meu. Obrigado. Show. Valeu. ¡Aprenda, coño!
Caramba, meu. Vamos ver quanto é que ele vai vir ali, ó. Eles vão parar aqui e vai dizer a velocidade. 141? 141. Caramba, 141 sem litro. Eles mostrando lá. Agora, deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Esse é o jet ski do José, que é o recordista mundial. 142 milhas por hora ele andou no ano passado, com aquela água toda mexida, né? E sabia que podia andar muito mais. Só que aconteceu um problema muito triste. O cunhado do José faleceu na sexta-feira e ele não veio para o evento, em respeito. E eles decidiram não andar com o jet, a não ser que eles não queriam bater o recorde do José, até por respeito. E o cara que estava liderando a corrida na velocidade final, que é um competidor deles, virou 135 milhas por hora. E aí que eles fizeram, pegaram o Cuco, que é um piloto da equipe, para andar, só que eles falaram o seguinte, vamos andar sem nitro e vamos tentar ganhar o primeiro lugar, passar de 135. Man, you're the man. Congrats. Beautiful gesture. Beautiful. You see how much you can. Yes, yes. Thank you. That's crazy. Appreciate it. Good job. Legal. O Brian é o cara que ele falou, fez pro José isso aí, sabe? E eles fizeram uma gesta, eles ganharam a corrida, estão em primeiro. 141 milhas por hora sem nitro, ou seja, é muita diferença assim. Então, para mostrar o potencial. Congrats, man. Great, perfect. Are you looking over there and keeping 1 mile per hour? Então, cara, foi exatamente o que eles queriam. Eles não queriam bater o recorde do dono do carro, do jet, mas queriam ganhar a corrida. E eu vou dizer assim, acho que o impacto de ter ganho sem nitro foi mais impressionante aqui para todo mundo. E obviamente esse jet usa Fueltec, para nós é uma alegria muito grande. Até eu tô assim meio muito emocional nesses dias que eu tô aqui, especialmente porque tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com as pessoas, com as famílias, com as empresas, está tudo assim embaixo da água ainda. E eu quase não vim, eu já falei isso aí hoje, eu quase não vim esse final de semana, mas eu não podia me dar o luxo de não batalhar para recuperar nosso estado, a minha empresa, todo mundo que depende da gente. Então, ao mesmo tempo eu estou muito feliz de ter vindo aqui, porque eu não imaginava que eu podia superar esse momento talvez de uma maneira melhor. Às vezes assim, ficar em casa só olhando notícia ruim, ficar olhando em casa notícia ruim não é a melhor alternativa, sabe? Então se vocês também estão nessa assim de estar acompanhando tudo que está acontecendo e estão se sentindo impotentes ou que não estão ajudando o suficiente, eu conheço gente que ficou 20 horas por 3 dias resgatando pessoas e acha que não fizeram o suficiente, sabe? Não fiquem com esse sentimento, né? Cada um, ninguém vai poder salvar tudo, ninguém sozinho vai poder salvar tudo, mas se cada um fizer um pouco, do que pode para ajudar a se reerguer o estado, vai ajudar, sabe? Então, yes. Cool. Go in the front, Oh, thank you. BK in the house. BK baby! Everybody hands up! Everybody 41! Perfect, thank you. Para mim é um momento assim de desopilar, um momento de, sabe, não dá para ficar só preocupado em velório assim, sabe? Também tem mais gente que precisa de ajuda. Se a gente parar de nadar, se a gente parar de batalhar, não vai resolver. Então não dá para parar tudo que está fazendo e ficar só lendo notícia ruim, só ficar se lamentando. Tem que fazer o que tem que fazer aí. Assim, ó, às vezes a gente está preocupado em ajudar os outros também, mas assim, corram atrás para se ajudarem também, entendeu? Não deixem, às vezes, de
faltar pão na sua casa para tentar ajudar o outro, porque isso também não vai te ajudar. É que nem o cara que está tentando ajudar alguém a se afogar, alguém está se afogando, e se tu não conseguir te sustentar, os dois vão morrer junto, entendeu? Então, assim, primeiro tu tem que botar o colete, tu tem que conseguir estar salvo para poder ajudar a outra pessoa. É que nem no avião, eles sempre falam, se o avião estiver em queda, primeiro puxa a sua máscara de oxigênio e depois coloque nas outras pessoas. Porque não adianta tu tentar botar a máscara na outra, não vai conseguir e não vai conseguir te salvar. Então, assim, essas mensagens... Come on, man. Can you get a word with you? Yeah. Congrats, man. You guys did amazing. I think Jose is proud what you did. Yeah, we did it today for him. Yeah, and we're leaving the rest ones and the rest of the miles. We're leaving on the table for him for when he's ready. I'm so happy. Congrats and thank you. Yeah, you guys did history. Nobody. I'm sure nobody expected a 141 without nitrous. Yeah, no, I didn't expect that either. To be honest, we don't really test that ski with no nitrous that often, or pretty much almost never actually with GPSs. So we didn't expect that either. Amazing, good job, man. Thank you. Thank you. Hey, thanks. Good to see you, man. How's everything? Not really good. I don't know if you have seen about Brazil. There's a flood in Brazil. Felizmente fui interrompido ali para várias pessoas assim para conversar em outros aspectos. O pessoal da TRC também, que é The Racing Channel, um canal muito grande aqui dos Estados Unidos, está cobrindo o evento, até conversei com ele e ele não sabia, por exemplo, o que estava acontecendo no Brasil, né? Então isso nos dá, às vezes a gente está enxergando o nosso universo assim como todo mundo sabe o que está acontecendo, apesar de ter muitos americanos que estão solidários e entendendo, assim, a grande maioria do mundo não sabe o que está acontecendo. Eu acho que no Brasil dificilmente alguém não sabe o que está acontecendo no Brasil, no Sul, né? Mas assim no mundo não se tem. Então até pedir para eles colaborar e mostrar um pouco dessa situação, porque realmente é importante que o mundo entenda esse desastre e possa talvez colaborar com essas coisas, né? Mas de novo, eu acho que a mensagem, uma das mensagens que eu trago também nesses momentos agora, a gente está agora numa fase de reconstrução do Estado, sabe? Então, outra ideia que eu vi, achei fantástica, assim, ó, todos os lugares no Brasil que puderem prestigiar, assim, um produto que foi fabricado no Rio Grande do Sul, daqui a pouco fazer uns supermercados com zonas ali de Made in Rio Grande do Sul, feito no Rio Grande do Sul, para quem tiver a oportunidade de comprar um produto, que compre um produto feito no Rio Grande do Sul, um vinho, um queijo, um alimento, um produto eletrônico, uma Feutec, qualquer coisa que vocês puderem ajudar uma empresa gaúcha, vocês vão estar ajudando o Estado e é uma das maneiras mais fáceis de ajudar essa reestruturação. Então não se preocupem que vocês não ficaram resgatando, carregando fardo de água, não se preocupem tanto com esse fato, se preocupem da continuidade agora, porque não adianta também resgatamos, salvamos as pessoas, mas aí tem todo mundo sem casa, e sem dinheiro, e sem emprego, e sem empresa, não vai adiantar. Então a gente precisa se preocupar na reestruturação econômica do Estado, sabe? Isso não vai ser fácil, vai ser anos e anos de prejuízo que aconteceu numa tacada, sabe? Então, por favor, contribuam dessas maneiras e não se culpem porque não estão resolvendo sozinhos o problema, que ninguém vai resolver sozinho. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Vou encerrar esse episódio aqui, de novo é um episódio que foi muito difícil porque ele mistura muitas emoções, mas eu também, como eu disse, eu não podia me dar orgulho, me dar o luxo de não vir batalhar pela reestruturação da minha empresa. Esse é um mercado importante pra gente, é um mercado que a gente precisa continuar fortalecendo, abrindo, porque eu preciso vender produto, eu preciso continuar, eu preciso manter os empregos e reestruturar a empresa. O Luiz de Leon, que é o nosso militar dentro da empresa, assim, botou a faca na boca, faixa na cabeça, lá Rambo, e partiu para o Brasil, já está lá. Vocês vão estar vendo esse vídeo, ele já vai estar alguns dias lá, fazendo o início do resgate dos materiais e dos produtos, das coisas, está coordenando essa parte. Eu, nos próximos dias, estou indo para o Brasil, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, eu já vou estar no Brasil. E agora vai ser um desafio muito grande aí de reconstruir o Estado. Então, vamos que não dá para parar de nadar, e essa é a mensagem aí para todos. Obrigado, um abraço e espero que tenha ajudado alguns de vocês essas mensagens aí. Tchau.
If you don't get a fuel tech, you're missing your time. Simple as that.